Ele era o mais forte e brutal da família das sombras, uma casa perturbada de assassinos e espiões que fazem todo tipo de trabalho sujo. Depois de dedicar toda a sua vida pela família, o Saul Cooper foi traído. Um dos nobres dizia na frente que ele traiu e conspirou contra eles, e por isso ele foi condenado a uma execução de 100 espadadas nas costas. Ou seja, ele foi enganado pela família e pelo mestre em quem ele confiou. No final ele morreu de forma injusta, mas felizmente ele renasceu voltando com um ódio tremendo no passado. E mesmo que ele tenha 3 anos, ele jurou que vai se vingar de todos aqueles que o traíram, porque ele vai estar apenas devolvendo o favor. Mas antes disso, a história começa falando sobre o Saul Cooper. Ele se tornou a sombra mais útil da família Cooper, só que ele foi decretado à morte pelos outros membros. Quando ele soube disso, ele tentou lutar, mas os caras chegaram entalhando as costas dele. E no meio disso tudo, ele pensava que se existisse uma próxima vida, ele iria se vingar de todos. E foi nessa hora que ele acordou em um chão de palha. No mesmo tempo que ele levantou, ele estava pensando que tudo isso era muito familiar. Uma das empregadas gigantes apareceu mandando ele se limpar porque alguém vem buscar ele. Aí o Saul olhou com a cara feia e a Barenga chegou dando um tapa no seu rosto, porque ele é apenas um pirralho que não sabe de nada. E na mesma hora que caiu no chão, ele viu seu reflexo na água, porque na verdade ele voltou no passado, quando ainda tinha apenas 3 anos. E aí ele contava que na sua outra vida, ele suportou os treinamentos mais cruéis que você pode imaginar, fazendo todo tipo de trabalho sujo pelas sombras. Como recompensa por isso, a família sempre presenteava com riquezas. Então, é por isso que as sombras suportavam a dor. E como um filho ilegítimo, ele estava determinado a mudar o seu destino. Ele não tinha talento, então pegou uma espada e treinou até a morte. Ele sempre foi negligenciado, mas tomou a iniciativa de lutar pela família. E para cumprir isso, ele decapitou os inimigos e destruiu cidades inteiras. E no final dos incontáveis massacres, ele conquistou a vitória pela família. Ele pensou que todos o receberiam com outros olhos por ele ser forte, mas não esperava que fosse entalhado nas costas por 100 lanças desse jeito. E foi assim que ele conheceu a verdade das sombras. O mestre que ele confiava falou que quando ele se tornou uma sombra, ele fez um juramento, onde toda a força que ele conseguisse iria para ele, e qualquer dano que o safado sofresse ficaria com o Saul, ou seja, a coisa mais injusta possível. E na mesma hora que ele ouviu isso, ele pulou com a sua espada com raiva e cortava o ombro do mestre safado. Mas como ele disse, o dano acabou se voltando contra ele. E desse jeito ele entendeu para que significa aquele maldito juramento. Ele teve o seu poder tirado e foi entalhado nas costas. E por isso nessa vida, ele jurava que não iria cometer o mesmo erro. Mas nessa hora, sua barriga roncava como se ele não comesse há mais de 3 dias. Aí passava um ratinho ali do lado e o cara me olha que nem um pescotapa falando que vai comer esse rato, porque essa era a sua comida preferida no campo de batalha. Só que nessa hora alguém abriu a cortina e entraram chamando lixo, porque o jovem mestre Alan queria falar com ele. Ele era levado pensando que nessa época ele foi escolhido para se tornar uma das sombras, e como ele não lembrava de nada, deve ser nesses dias que ele foi amaldiçoado pelo juramento do mestre. Mas dessa vez ele não vai deixar isso acontecer. No mesmo segundo ele mordeu a mão do vagabundo, o cara tentava se mexer chamando ele de cachorro vira-lata, e o outro estava vindo por trás com um soco forte. Mas o Saul conseguiu abaixar a cabeça se esquivando pro lado. Ele pegou a espada do cara que estava vacilando e cortou o bracinho dele pra fora na mesma hora para largar de ser besta, porque o nosso pescotapa está preparado para começar a sua vingança contra a família Cooper. Depois falava que o juramento da sombra é uma magia de sangue antiga, que o mestre só precisa pagar o preço com o seu próprio sangue para transformar o alvo em sua sombra, e essa sombra seria incapaz de machucar o mestre e terá que sofrer no seu lugar, além de que todo o crescimento que ele tiver será transferido para o mestre, ou seja, é praticamente um contrato de escravidão. E foi esse o método cruel que deixou o Império em ordem por centenas de anos. Depois, um daqueles cavaleiros levava um tapa na cara, enquanto o garoto chamava
chamava ele de lixo por ser intimidado por um cão selvagem. E esse é o Alan Cooper, o sucessor da família. O homem se desculpava com o jovem mestre e ele saiu andando falando que o garoto ousou encostar no seu pessoal e por isso ele sádico mandava trancar o Saul Cooper em uma masmorra. Os outros membros concordaram, enquanto veio uma voz mandando Alan esperar. Ela dizia que ninguém cuidou dessa criança desde pequeno, então é normal ele agir que nem um canibal desse jeito. E essa é a Hera Cooper, a matriarca da família. Ela continuou dizendo que o importante agora é a cerimônia de juramento, e mandava ele não se esquecer sobre o que eles vão realizar hoje. E aí o Alan pensava que não faz a mínima ideia do porquê essa criança ter sido escolhida como a sua sombra, mas ele com certeza vai ser destruído no futuro. Então a mãe saía falando que vai colocar essas pessoas para fora, e em seguida mandava esvaziarem o local, exceto o jovem mestre, e o resto era para lançar uma magia de isolamento acústico para não atrapalharem na cerimônia. Depois ele passava água no copo e levantava falando que deste momento em diante, cada um deles se tornará membro do Exército das Sombras. E assim eles começaram a fazer o juramento. As outras crianças gritavam que em nome das sombras eles juram dedicar a sua vida à família. E aí todos tomaram um gole de uma vez daquela água e no mesmo momento todo mundo estava desmaiado no chão. O Alan, sei lá das quantas, ria, falando que eles são uns idiotas por beberem uma água envenenada pensando que era água benta, e começava a usar a magia do sangue. Quando o sangue caía, um círculo abria com ele dizendo que todos eles serão seus servos eternos. E esse seria o tal juramento que eles diziam antes. O carinha pensava que consegue sentir um poder entrando no seu corpo. E lá ele, rapaz. Ele continuava lá gritando, chamando a sua mãe. Mas nessa hora sua perna travou e ele acabou caindo no meio do chão. Ele olhava pensando que as suas pernas não estão se mexendo. Então o cagão começou a gritar e chorar chamando a sua mamãe. Mas uma voz lá atrás falava que ele é apenas um bebê chorão atrás da sua mãe. E essa mesma pessoa dizia que não importa o quanto ele grite, porque a mãe dele jogou um feitiço de encantamento aqui na sala para não sair som. E aí estava o nosso pescotapa com a sua espada. Ele perguntava no chão como o Saul conseguiu ficar acordado. Mas ele todo sinistro falava lá, e se eu reverter o juramento, o que esse chorão faria? Nessa hora, ele fincava aquela espada no chão, fazendo uma explosão sair. Enquanto Alan sentia uma dor tremenda no seu coração. Ele perguntava o que esse doido tá fazendo. Mas é claro que coisa boa pra eles não deve ser, né, rapaziada? Ele lembrava que na sua vida passada, ele pagou com a sua vida para pegar o que era dele. Só que nessa vida ele vai apenas retornar o favor para essa maldita família. E aí o que se ouvia de fora eram gritos. Os cavaleiros falavam que o feitiço se desfez. Então a matriarca virou preocupada chamando seu filho. Depois mostrava o castelo da família de noite. E dentro do quarto alguém falava que o jovem mestre está bem. Ele só desmaiou por causa do tanto de poder que ele usou. E dizia ainda que o feitiço de som se quebrou porque um dos servos se distraiu durante o exame. A mulher virava sangue frio, mandando dar o corpo aos cachorros de quem errou. Mesmo assim, o homem falava que o Alan estava meio inquieto. E ele mesmo pensava no que aconteceu, porque ele não consegue se lembrar de absolutamente nada. Daí a mamãe veio colocando a mão na cabeça, falando que ele não precisa se preocupar com as sombras, já que os fortes são apenas presa dos fracos nesse trabalho. Mas nessa hora ele jogou a mão dela e tava que nem um maníaco, falando que ele é o único chefe da família Cooper e aquelas criaturas devem a sua vida a ele. E aí a mamãe ria, falando que é isso mesmo, e perguntava que tipo de recompensa ele queria pelo seu bom trabalho. Mas mal ela imagina no que aconteceu lá dentro. O próprio Saul tava ali pensando que eles têm uma conexão forte, mas é uma pena que de agora em diante o Alan Cooper será a sua sombra. Ele falava que na sua vida passada, quando ele lutou, ele descobriu um índice de magia, de sangue nos registros. Feliz com isso, ele foi lá alegre mostrar para a família, olha o que eu encontrei. Mas ele não esperava que ele mesmo já teria virado um dos sacrifícios da família com isso. Só que por sorte ele tinha visto o conteúdo do livro e combinado com a sua experiência de vida, agora ele só precisa usar um pouco de sangue como preço para reverter o juramento e trocar a posição dele com a do Alan. E mesmo com isso, ele ainda tem 3 anos e está fraco. Então agora ele vai focar em se tornar cada vez mais forte para assim conseguir a sua vingança completa.
Depois mostrava no penhasco flamejante o campo de testes da família Cooper, criado por eles para selecionar as sombras mais fortes. E isso é semelhante a como Prometeu roubou a chama para a humanidade, e voluntariamente ele se sacrificou suportando as bicadas da águia dias e noites. E a família Cooper também jogou um grupo de crianças de 10 anos a menos em um penhasco flamejante. Eles ordenaram que elas caminhassem entre os espinhos até as águias começarem a roer as suas carnes. E nem mesmo nos seus últimos suspiros eles puderam desistir dessa batalha, até que a primeira sombra escalou o pico e obteve a bênção das águias Griffin. E essa sombra recebeu um corpo que nunca será ferido por mais que seja atacado ou bicado. E aí alguém falava lá atrás que ele só tem 3 dias, e dependente dos métodos usados, esse teste só tem um objetivo, que era alcançar o pico da montanha vivo. E esse quem tá falando é o Enos Walker, o oficial de treinamento da sombra. Ele continuou dizendo para não se esquecerem que os desertores serão condenados à morte depois de 3 dias. E aí ele apitava desejando um grande futuro para as sombras. A garotada começou tudo a sair correndo, e enquanto ele via um moleque estranho, o cara saiu devagarzinho, na lenteza, assoviando, porque estava realmente confiante. O outro lá atrás falava que esse é o Saul Cooper, o ilegítimo que irritou o jovem mestre ontem. E aí ele entendeu, aquele garoto. E ele mesmo começou a escalar a montanha. O cara ali ria, falando que ele não subiu a ladeira e tá escalando a parede do penhasco com as próprias mãos. Então provavelmente ele vai cair antes mesmo de chegar no ninho. Eles zoavam, chamando ele de idiota, e se vão buscar o cadáver dele agora quando cair do ninho. Mas o outro ria, falando que não precisam, já que de repente ele teve uma ideia interessante. Agora é o momento perfeito para aquele cara aparecer. As crianças olhavam para cima e perguntavam o que é essa coisa voando, porque é uma águia gigante que estava vindo na direção deles. O Saul Cooper estava chegando lá em cima e via um grande grifo gigante com menos crianchinha. Na medida que ele colocava as mãos lá para cima, aquele bicho olhava para ele sedento de sangue. Então o carinha lá sacava o seu arco, porque aquela criança irritou o jovem mestre Alan ontem. Então eles vão aproveitar essa oportunidade para eliminar ele tentando pegar um grifo. E aí ele apontava uma flecha para fazer o jovem mestre feliz. Só que no mesmo momento aquela flecha parece que passou foi do lado da cabeça do grifo. O Saul Cooper subiu lá em cima enquanto o bicho perguntava quem ele é, mas na mesma hora pulava para cima falando morra, morra. Só que o Saul Cooper pulou para cima do grifo, já que depois de experienciar a sua vida anterior, ele sabe que a única maneira de escalar rapidamente até o pico é obter a bênção do grifo. E isso você conseguiria apenas domesticando ele. E aí que ele vinha com a sua espada por cima da cabeçona desse grifo safado. Daí ele chegou torando a cabeça do grifo por cima e já pulou para trás. Pensando que grifos são criaturas teimosas por natureza, eles possuem uma inteligência semelhante aos humanos, então se ele não dominar ele completamente, ele nunca será domesticado. E aí ele partia para cima pensando que só pode usar esse movimento, a lâmina da sombra, o corte de terceira forma. Só que nesse mesmo momento o grifo estava lá em cima abrindo seu bocão e soltando um mega ataque cortante flutuante no ar, o que fez o Saul cair penhasco abaixo. A sorte foi que ele conseguiu segurar com sua mão lá em cima. E aí ele subia de novo, porque tá sendo muito descuidado. Ele tem apenas 3 anos, então tem que botar aqui no tranco. E com o seu físico e forças atuais, ele vai ser jogado para longe antes mesmo de chegar perto do grifo. Mas ele acabou de ver uma oportunidade, porque ele pode conseguir se ele chegar naquela caverna. Na mesma hora que ele estava olhando pro lado, o grifo já começou a fazer aquele ataque de novo vindo da sua boca. Ele lançava e o Saul Cooper saía correndo, pensando que essa é uma energia de vento poderosa. Ele ia pulando de um lado para o outro, porque a cada orbe de vento que o grifo libera, o poder vai aumentando de 1 para 10. E se a 10ª orbe do vento for liberada, nem mesmo 100 deles conseguiria escapar disso. Então ele tem que dar um jeito de acabar com isso logo. Só que nessa hora ele teve uma brilhante ideia. Já que ele não consegue desviar, ele só vai tomar
tomar o ataque de frente. Ele vai aguentar o tranco e usar a energia do vento para impulsionar ele até a caverna. E foi isso mesmo que ele fez, e pior que o safado estava certo, ele foi jogado lá para dentro. E agora, para diminuir o consumo de energia, ele vai ativar o juramento das sombras ao mesmo tempo e absorver a força daquele cara. Nessa mesma hora, uma xícara voava e o Alan Cooper caía no chão, porque o nosso Salzão aqui estava sugando a sua força para aumentar sua energia, já que esse é um dos benefícios de ter as sombras. E aí ele aproveitou a oportunidade para entrar lá para dentro da caverna. O bicho entrava também e corria voando, enquanto gritava que ele pode ter pressa, mas ele no final não vai conseguir fugir. Mas quando ele chegou lá na frente, ele olhava sério, perguntando o que é isso. Mas o Sal Cooper estava lá, frio e calculista, com o filho dela na sua lâmina, porque poucas pessoas no mundo sabem que um grifo poderoso nasce com as asas quebradas e incapaz de voar. O bicho gigante perguntava o que ele vai fazer com o seu filho, mas o Sal mandava ele relaxar porque não tem intenção de machucar. Pelo contrário, ele pode cuidar das asas dele e ajudar o grifinho a voar. Mas para isso ele tem uma condição. Lá embaixo os carinha falavam: senhor, não tem mais barulho aqui não. Ah, ele deve ter sido comido pelo grifo. E assim eles andavam pensando que o jovem mestre vai ficar feliz de saber isso. Só que nessa hora um tremendo poder aparecia atrás deles, porque o Sal Cooper estava apontado no grifo e falava que talvez ele tenha que incomodar e fazer esperar até o inverno. E aí o grifo na mesma hora começou a dar patada no meio das bicas daqueles caboclos. Ele falava que fez o que prometeu e agora ele tem que cumprir a sua parte do acordo. Então ele falava sério: então me leve ao reino secreto no extremo norte da cordilheira, a Terra de Pedra. Nesse momento eles estavam na frente de uma porta gigante. O grifo falava que, como eles combinaram, agora ele pode pegar a espada de Perseu ou algo assim. E depois disso ele vai ajudar o grifo a obter o sangue da medusa, que pode curar tudo. E isso iria curar o seu filhote. O Sal Cooper sorria falando que sem problema. Mas é uma pena porque o seu objetivo não é aquela espada sagrada e nem ajudar o grifo. O que ele quer é uma coisa bem diferente. Daí eles abriram aquela porta porque ele quer pegar emprestado o grifo para destruir o reino secreto. Lá dentro, quando eles entraram, tinha uma mega cabeçona cheia de cobras querendo picar de todos os lados. E essa provavelmente deve ser a grande Medusa. E na frente dela tinha outras criaturas de estátuas gigantes. O Sal pensava que quando Alan tinha 12 anos na sua vida passada, a Imperatriz mandou a tropa das sombras aqui para pegar a espada de Perseu para ele. E por ter a estátua da Medusa no reino secreto, que podia transformar qualquer coisa viva em pedra, para ajudar o Alan a defletir os ataques dela, as sombras acabaram sofrendo grandes causalidades. E ele, o Sal Cooper, foi o único que sobreviveu disso. No entanto, a espada de Perseu só aceitava talentos de classe S. Portanto, ele foi incapaz de conseguir colocar as suas mãos nela. Mas o Alan, com seu talento, facilmente pegou a espada e matou a Medusa, roubando todos os créditos. E no final ele se tornou o escolhido e foi recompensado com incontáveis recursos e contatos e subordinados leais. Tudo nas costas de todas aquelas crianças que morreram para ele fazer isso. Mas nessa vida, se ele não conseguir pegar aquela espada, ele também não vai deixar que o safado do Alan pegue para ele. E aí o grifo perguntava onde está a espada e onde ficava o sangue da Medusa. E queria saber também, né, por que tem esse tanto de pedra quebrada no chão. Só que nessa hora fez um barulhão porque a porta se fechou. O grifo gritava perguntando se ele não tava de brincadeira com a cara dele. Mas o Sal ficava com a cara meio tremendo falando atrás de você. Porque a Medusa e as estátuas bocudas estavam correndo para cima dos dois. Na mesma hora o grifo usava o seu poder parecendo um grande gigante galo bombado e começava a atacar as estátuas. O Sal corria falando que não sabe muito bem como isso aconteceu, mas elas conseguem se reconstruir e aos poucos vai se tornando um só. Na mesma hora que ele caiu no chão, ele pensava que essas 3 estátuas não possuem os 5 órgãos, assim como as irmãs Greia na mitologia. Elas compartilham o mesmo olho e a mesmo dente. E como elas e a Medusa são filhas das divindades do mar, elas têm a capacidade de controlar a água do mar.
Então elas começaram a invocar água no meio daquela caverna toda escura. E aí não adiantava nem correr, né? Porque uma avalanche de água estava vindo para cima dos dois. Enquanto o Sal falava lá na frente que estava caçando cadê a maldita espada. O Grifo gritava para ele que se continuar assim esse lugar vai entrar em colapso e os dois vão de vala aqui dentro. Mas ele perguntava se não teria alguma dica escrita nas runas daquela parede. Mas no fundo ele estava rindo e rindo, falando colapse reino secreto, enterre tudo aqui dentro. Porque existe um lugar secreto para você escapar dessa caverna, que ele tinha descobrido na sua vida anterior. Mas essa quantidade de destruição ainda não é o suficiente. Então ele corria do outro lado, falando, ô Grifo, as runas dizem para remover o olho lá de cima. Elas vão parar de atacar se fizer isso. E aí o Grifo olhou sério, tá bom. E partiu na mesma hora pegando aquele olho. Ele arrancou lá de dentro e as bichas na mesma hora olhavam sérias. Elas começaram a gritar, enquanto o Grifo falava que transformou em água novamente. E elas caíram lá para baixo. O Sal chegava ali falando que sobre as runas, elas dizem que o Perseu só descobriu a localização da Medusa depois de roubar o olho das irmãs Greia. Então o olho seria a fraqueza delas. Aí o Grifo perguntava, e a espada e o sangue para salvar meu filho, onde é que tá? E sobre a espada, ela tava bem ali do lado. A espada de Perseu, aquela que ele usou para decapitar a Medusa, derramando sangue vermelho e verde. E esse tal sangue vermelho pode envenenar todas as almas vivas até a morte, enquanto o sangue verde pode curar de todas as doenças. Mas essas são apenas lendas, pois nesse reino secreto existe outro segredo: o surgimento da espada de Perseu e a hora do renascimento da Medusa. E na mesma hora que a espada apareceu, o que apareceu também foi a carona da Medusa, que se tornou viva de novo. E ela estava vindo pegar os dois. E aí ela estava gigante com seus cabelos de cobra indo atrás deles. O Sal corria falando, tudo bem, né? Agora deve ser a hora de eu ir embora. Porque assim que a estátua da Medusa for ativada, ela não vai parar, a menos que seja decapitada com a espada de Perseu. Só que nessa hora que ele estava indo embora, ele percebeu que uma das caudas de cobra estava vindo para cima dele. Então ele acabou tendo que desviar lá pro outro lado. E a Medusa estava ali, fria e calculista, olhando para ele. Ele não entendia o que estava acontecendo e se perguntava cadê o Grifo. Só que o safado só dava de ver o rabinho, porque ele diminuiu a sua forma e tava ali falando, deu pra perceber que não vai ser fácil lidar com essa coisa aí. Eu também não quero morrer, se fode aí, rapaz. E aí ele percebeu que deu merda, mas por sorte ele já concluiu esse reino secreto na sua vida passada, então ele sabe o que precisa fazer. Primeiro ele tem que pegar os escudos dos cavaleiros da tábua redonda que tá aqui na frente, e assim ele será capaz de usar o reflexo do escudo para diminuir os riscos de olhar diretamente no olho da Medusa, e ao mesmo tempo ele também pode se proteger contra o ataque visual dela, e esse mesmo que é tipo o ataque de olho do Superman. Ele segurava aquilo com força, mas mesmo assim o negócio foi forte e jogou ele lá atrás, porque não basta ter apenas o escudo, e a saída agora foi destruída, então fudeu geral, né? E aí ele corria pensando que com o nível dos talentos ele não consegue espunhar a espada de Perseu, mas agora ele só vai saber se tentar, né? Já que ele está em uma outra vida diferente daquela. Nessa mesma hora ele colocou a mão na espada e conseguiu a empunhar, porque ele pode empunhar a espada de Perseu. Só que no mesmo tempo ele foi atravessado por uma cobra. Ele se perguntava por quê, enquanto aquela carona da Medusa aparecia na sua frente. Ele pensava na classificação do seu talento, que seria baixa, enquanto na sua vida passada o Alan dizia que um talento de merda de rank D apenas mancharia o seu sangue com essa espada. Depois que ele foi crucificado, ele lembrava do Alan dizendo que ele estava meio consciente, então ele não vai saber que tiraram o talento que ele tinha. Mas a sua mãe dizia que eles usavam uma magia de amnésia, então ele não vai se lembrar de nada. E foi assim que ele acabou não sabendo de nada que aconteceu no seu passado. Tudo por causa daquele vagabundo do Alan Cooper. Ele tirou tudo dele e ainda o traiu no final. Só que nessa mesma hora que a Medusa estava olhando seriamente para ele, algum poder emanava do seu corpo. Nem o Grifo lá embaixo sabia o que estava acontecendo, porque esse garoto realmente está conseguindo escapar disso. Ele virava e na mesma hora a cabeça da Medusa rolava pro chão, porque ele com certeza está se transformando em um grande monstro com esse corpo. Depois, enquanto ele pegava o sangue
sangue, ele lembrava que na sua vida passada ele possuía um talento de espada que poderia ter sido Rank S ou superior, mas a matriarca usou alguma magia para tirar esse talento dele e dar pro Alan. E aí ele ria disso tudo porque as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. E por isso esperem só a maldita família que vocês vão ter o que merece. Enquanto o Grifo tá ali nem sabendo o que tá acontecendo. Mas seja como for, ele vai aproveitar essa oportunidade para sair correndo enquanto esse garoto aqui já tá ficando meio lelé da cuca. Só que nesse momento ele gritava chamando o Grifo. E perguntava se a cabeça dele era mais dura do que pedra. O Grifo, claro, ficou ali sem entender nada. E um segundo depois, os dois saíam voando de dentro daquela caverna. E enquanto ele pensava que esse pirralho estava apenas usando ele para destruir o reino secreto desde o começo. E só porque ele pode curar o seu filho, ele vai deixar essa passar. Enquanto isso, a Medusa que estava lá embaixo dos escombros parece ter acordado. Não sei se acordou mesmo, mas parece que alguma coisa está acontecendo lá dentro. Depois o Grifo estava no topo da sua montanha falando Saul Cooper. Com o seu título de Grifo, ele o abençoa para que o corpo dele nunca seja ferido, não importa como ele seja atacado. E assim o seu corpo começava a se fortalecer e os seus ferimentos também estavam sendo curados. E aí ele pensava que isso era muito bom, mas por enquanto ele vai precisar esconder o seu talento de espada Rank S para não atrair o zóio indesejado, não é? Ele entregava aquele frasco mandando dar isso ao filhote, já que as asas dele serão curadas depois que ele passar por isso. Aí na mesma hora o moleque já deu uma golada e a sua asa começou a funcionar e ele voava para o céu. O Grifo ficava feliz porque o seu bebê finalmente conseguiu voar. E o Saul Cooper dizia que ele só sabe voar, mas se não aceitar um mestre antes de atingir a maioridade, ele vai ser apenas mais um pássaro. O próprio Grifo perguntava o que ele quer dizer, mas ele está apenas dando bons conselhos como um estranho que passou por aqui. E aí ele lembrou porque o Saul tinha razão. Se o mestre dele não tivesse alimentado diariamente com cérebros humanos, ele não teria despertado a sua inteligência e se tornado mais forte. Mas o seu mestre já morreu há centenas de anos, então aonde ele iria encontrar outra pessoa poderosa como ele? E aí ele olhava para o Saul Cooper na mesma hora. Ele chegou falando, por favor, aceite o meu filho como seu monstro de estimação. E aí ele só sorria porque o nosso peixe mordeu a isca que ele jogou. Ele virava falando que tudo bem, ele pode aceitar ele como seu monstro, mas ele tem que fazer um acordo com ele. E esse acordo seria porque ele quer todas as informações que ele tem sobre Blade Cooper, assim como a preciosa chave que pode abrir o lugar onde a família Cooper adora, o espírito da espada de Bleed. Depois estava de noite no castelo e alguém gritava que o cara não conseguia encontrar a causa. O jovem mestre está desmaiando do nada e ninguém sabe o porquê. O homem se desculpava falando que o jovem mestre tem a proteção do juramento das sombras. Afinal, aquelas outras sombras ajudam ele a tomar a dor. Ela mesma pensava que isso é verdade, mas toda essa situação é muito estranha. Parece que o Alan ficou assim desde o dia da cerimônia, então deve haver alguém por trás disso tudo. O velho vinha falando do outro assunto urgente. O Saul Cooper obteve o primeiro lugar, como esperado na prova de competência. Só que tem uma coisinha. Acontece que o Saul Cooper usou o Grifo para matar o tio e o sobrinho Walker, e até mesmo domesticou o filho do Grifo para ser o monstro de estimação dele. E aí a mulher já estava gorfando o chazinho e perguntava aonde ele está agora. E na mesma hora alguém pisava naquela sala e era ele mesmo, Saul Cooper. A senhora chegava sorrindo perguntando por que dele matar os Walkers, mas ele sorrindo mais ainda psicopatamente falava que fez isso pela sua família, porque se um oficial daqueles foi morto por apenas uma criança de 3 anos, ele é apenas um inútil para a família, e perguntava se a senhorita não concorda. E aí a mulher ficou sem até o que dizer pra ele. E isso era a expressão que ele queria, de raiva, medo e ódio. E mesmo que ela jogue todas as cartas, ele não ficará com medo. Então a mulher falava para o mordomo recompensar o Saul com um banho na nascente do Éden, que serve para recuperação do corpo. E aí ele agradecia, mas quando a porta bateu, ela mandava o mordomo acelerar a pesquisa, porque o talento do Saul deve ser retirado. E por isso ela não vai deixar o pirralho escapar na próxima. Depois mostrava na nascente do Éden. O Saul andava pensando por que o Grifo disse que antes da morte, o mestre usou alguma magia proibida para selar a sua alma sob a nascente do Éden. O objetivo com isso era transmitir a esgrima para o verdadeiro herdeiro que possuiria o talento necessário. Então, depois de entrar na nascente,
ele deve nadar ao longo da corrente subterrânea e chegar em uma caverna, onde a chave irá guiar o seu caminho. E a única coisa que o Grifo pode dizer é que o dono dessa magia de sangue não vai ser fácil. E aí ele pensava que vai ser meio complicado. Enquanto ele andava, uns humanos na água falavam que ele é aquele que ficou em primeiro lugar no treinamento. Só que nessa hora o Cabeçudo e o Dentuço chegaram falando que ele é apenas um filho bastardo. Aí o Dentuço dizia: "Oh, parabéns, meu amigo, você correu muito hoje, né?" Quando eles chegaram, o Saul lembrou que na vida passada, esses dois eram os puxa-sacos do Alan para conseguir as coisas que eles queriam. Só que nessa hora o Dentuço vinha querendo acertar um soco no Saul. No mesmo tempo, ele segurou a mão e veio torcendo, falando que vai mostrar um pouco do seu poder. O Cabeçudo tentava vir com uma faquinha, mas ele ficou assustado porque sua faca acertou no estômago do seu amigo, já que o Saul usou ele de escudo humano. O cara ainda não estava acreditando, mas o Saul pegou o Dentuço e chutou na direção dele, fazendo os dois cair lá pro fundo da água, porque eles vão servir de treinamento pra gente mais tarde. E aí quando o Dentuço caiu no rio, a magia começou a funcionar. E talvez essa seja a coisa estranha que o Grifo falou, e por isso ele estava certo de não entrar nessa água. Então ele tem que pensar em um jeito de entrar no fundo sem encostar na água. Nessa hora ele ouviu alguém gritando por socorro, e na verdade um dos cavaleiros puxava a garota pelos cabelos, porque ela não servia chá direito. O Saul olhava aquilo e perguntava se ela é a Andrea. Daí quando o cara ia acertar um soco, ele foi partido no meio pelo Saul. A menina no chão não entendia enquanto todos os outros corriam, falando que vão denunciar para a família, assassino. O Saul dava sua mão para ela, perguntando se a garota estava bem, enquanto ela pensava que seria o seu príncipe encantado. Mas isso era na perspectiva dela, porque na dele ela estava apenas tremendo de medo. Ele se desculpava por ter assustado ela desse jeito, mas ela agradecia e se apresentava como Andrea e perguntava qual era o nome do bonitão. E esse, claro, é o nosso rei do sal, o Pescotapa. Ele lembrava que na sua vida passada, a Andrea curava os seus ferimentos e era a sua melhor amiga que possuía um talento mágico impressionante, e por isso eles lutavam na linha de frente juntos. E ela também amava o nosso rei do sal, né? Ela agradecia de novo por ter sido salva, enquanto o Saul corava pensando que ela é muito fofa. Ele até falava que salvar uma dama é o dever de um cavaleiro. Depois ele perguntava se ela conhecia uma maneira de atravessar a nascente sem encostar na água. Daí ela pergunta se ele também percebeu, porque na nascente existe uma magia que cura ferimentos, mas qualquer um que use ela depois não vai conseguir aceitar outro tipo de magia de cura, apenas a nascente vai conseguir curar ele. E aí ele entendeu o negócio, porque isso é um jeito de controlar as sombras, forçando elas a implorarem pela ajuda da família. Ela continuou falando que, como agradecimento, ela vai mostrar um jeito dele entrar sem se molhar. Nessa hora ela virou usando a magia do pato, uma magia que permite fazer as pessoas ficarem igual patos, mas não um pato-pato, já que os patos mergulham sem molhar as suas penas. E aí ele pensava se não poderia dar outro nome para isso. Mas nessa hora os cavaleiros estavam chegando para pegar o assassino. E aí os dois desesperaram, só que o Saul pegou a mão dela e puxou pulando para dentro da água, e foi nadando seguindo a correnteza subterrânea da nascente. A Andrea tentava falar para eles saírem, mas os dois acabaram sendo puxados para dentro da tormenta. Depois, Andrea tentava acordar o Saul no meio de uma caverna escura. Ele olhava para os lados pensando se esse seria o lugar certo. Ele falava para ela que essa chave abre o lugar onde está o espírito da espada. O problema é que não tem uma porta aqui. Aí ela pergunta se essa porta não poderia ser invocada. Então a Andrea pegou a chave para testar a sua ideia. Ela levantou falando: "Chave, chave, ouça o meu chamado." Um tempo depois, o poder girava sobre ela e o Saul pensou que deu ruim porque duas plantas monstros vinham para cima deles. Ele por sorte conseguiu tirar ela a tempo, mas na frente deles a porta apareceu. Era um portal levando para outro lugar. Ele chamava a Andrea, mas ela tinha desmaiado. Então ele pegou ela no colo e carregou para outro lado, pensando que não tem escolha. Ele vai ter que deixar ela aqui descansando. E aí ele usava sua magia de invisibilidade para que ela fique coberta do perigo. Afinal, uma batalha feia vai começar a partir de agora. Depois que ele pôs o pé para fora do portal, era um lugar cheio de corpos, e lá no topo da pilha havia um monstro magrelo todo esquisito. Ele virou com a cara feia falando que hoje ele tem um convidado. Daí falava que a nascente do Éden, quando vista de longe,
Parece apenas um lugar medicinal, mas na verdade é um lugar onde a família Cooper joga as concubinas. E agora ele entendeu o verdadeiro destino delas, porque todas se tornaram alimentos para o demônio da espada. Na mesma hora, o monstro apareceu na sua frente, falando que esse é um cheiro de um talento de Rank S. O Saul pulava para trás na mesma hora, pensando como essa coisa sabe disso. Mas o monstro perguntava se ele seria um Alan Cooper. Não parece nem um pouco mimado. E aí ele vinha pra cima doido, perguntando se ele seria algum tipo de filho bastardo da família. O Saul cruzava a espada com um bicho feio, enquanto ele continuou falando que não vai dar a herança tão fácil assim. Mas ele estava confiante, porque ele veio aqui apenas para matar esse monstro. O cara vinha de novo com as suas espadas de sangue, falando que ele é tão louco como o Bled Cooper. Desse jeito, eles saíram lutando por todo aquele espaço. O Saul custava segurar enquanto o monstro falava que ele ainda é um pirralho. Nessa hora, ele ficou surpreso, porque o Saul estava se recuperando com a bênção do grifo. O Saul pensava lá no chão que o Bled gastou muito poder para selar a sua alma, e mesmo sendo difícil, ainda há um fio de esperança dele conseguir. Agora uma grande cruz foi invocada atrás do monstro. Ele assustou gritando para ativar a formação restritiva de sangue, mas o Saul falava que ele tá morto há tanto tempo que não sabia que o Império já desenvolveu um jeito de lutar contra a magia do sangue, porque agora ele apenas precisa pegar o coração. E aí ele vinha pra cima do bicho crucificado, só que nessa hora ele virava com a língua de fora falando que não tem medo. O Saul acabou pulando pra longe, enquanto ele ficou rindo da sua reação. Mas agora o jogo acabou, ele vai levar essa luta a sério. Nesse momento, vários espíritos de sangue apareceram, e mesmo o Saul defendendo eles tinha uma força poderosa, ele acabou tendo suas costas cortadas, enquanto os espíritos não paravam de atacar, e ele tinha que se defender. Ele usava a proteção da espada sagrada no meio deles, mas foi inútil, com apenas um toque aquele monstro quebrou a sua magia, e aí ele vinha mirando no pescoço. Ele levantava o Saul falando que ele é apenas um rato que vai ser comido. Lá em cima ele sentia que a sua mana e sangue estavam sendo drenados, enquanto o monstro falava que a alma dele parece com a de uma certa concubina que ele já merendou. E aí ele vinha com a sua boca gigante para provar o filho dela. Depois disso, ele lembrava da sua mãe, colocando ele para dormir, dizendo que nunca o abandonaria. Mas outro dia ele vinha correndo falando que trouxe uma flor para sua mamãe, mas ele caía no chão enquanto ela pedia desculpas porque está indo embora. Ele chamava pela sua mãe e no final ela não voltou. As outras crianças zombavam e batiam nele, falando que ele é apenas um monstro abandonado, enquanto ele atormentava na sua cabeça gritando que ela não abandonaria ele assim. E nesse momento ele já olhava sério, passando a espada com a outra mão do bicho, porque esse monstro que fez a sua mãe sumir, ele se recuperou com a magia de sangue jogando o Saul pra longe, mas mesmo assim o monstro sentia o ataque, porque ele consumiu muita energia, então ele precisava consumir mais pessoas. Nessa hora ele já foi devorando mais um, enquanto o Saul aparecia perguntando se está delicioso, e vinha com a sua espada sedenta que nem um louco. Depois de partir o bicho, ele via um retrato da sua mãe o chamando, e o monstro caía de vez no chão. Mesmo assim, ele ainda estava vivo, pensando que precisa comer mais. Só que o nosso sádico apareceu perfurando de novo. Ele tentava propor possuir a espada dele como um espírito, mas o Saul não queria nada disso e foi explodindo o monstro de uma vez. E aí ele deixava sua espada cair, porque aquele poder vai ser absorvido para dentro da sua arma. Ele pensava que no final é apenas um monstro como esse. Só que no reflexo, a sua mãe dizia que ele não é um monstro, e ela sempre vai estar do lado dele. Nessa hora uma voz chamava o Saul, e era a Andrea passando correndo perguntando por que ele está todo manchado desse jeito. Ela começou a curar ele, enquanto ele lembrou que na sua vida passada, a Andrea teve o mesmo destino das concubinas. E aí ele abraçava ela, pensando que nessa vida não vai deixar essa tragédia acontecer de novo. Depois, com o desaparecimento do espírito da espada, os guardiões da fonte foram condenados à morte. Os servos que viram a crueldade do Saul nunca mais mexeram com ele ou com a Andrea. E em meio a isso, o Saul foi acusado pela matriarca por ter desaparecido como espírito, mas sem provas ela só pôde perseguir ele. Ela tentou de tudo com venenos, medicamentos, mas ele sempre resistia no final. Depois disso, 4 anos se passaram e estamos no campo de treinamento. O Ala derrotava mais um, falando que esse iria morrer com a sua habilidade tão fraca.
Nessa hora, dois homens estavam acima falando sobre ele, o Duque Isaac de cabelo vermelho e o Duque da família, um Leon Cooper. Mas eles olhavam para o outro lado, onde 4 cavaleiros vinham para cima do Saul. Ele só levantou usando a espada das sombras e, sem sair do lugar, cortou todos que tentavam atacar. O Duque lá de cima percebeu que esse doido se moveu 9 vezes e por isso ele estava em um nível muito acima da sua idade, o guardião da espada de prata. O Alan pensava que esse bastardo ousou roubar seus holofotes e por isso ele chegou falando: "Oh, você vai lutar comigo agora." O Saul aceitou de boa, já que era uma oportunidade para ver as habilidades desse fracote, enquanto ele mesmo que queria matar o Saul e fingir que foi um acidente. E aí todos estavam animados porque agora teria a luta entre os dois gênios da família. O Alan partia para cima pensando que a vitória já era dele, mas o outro abria a boca de sono perguntando se a mamãe não estava alimentando ele direito. E aí ele descruzava as espadas, enquanto o Alan corria porque isso seria impossível, já que ele é o herdeiro da família. Mas o Saul falava que o poder dele era tão fraco que seria óbvio que ele não tem um talento rank S com espadas. Nessa hora, o Saul vinha pra cima, dizendo que todos vão ver o real poder dele agora. E assim, foi uma espadada no meio do olho do mimado safado. Os cavaleiros vinham correndo enquanto ele gritava de dor. O Duque Isaac falava que era óbvio a diferença de habilidades, e o outro mandando ele não ser tão desrespeitoso assim. Ele pedia desculpas, já que o jovem Alan iria casar com a sua irmã mais nova, e aí eles começaram a brigar por causa desse maldito casamento. Mas ele saía falando pro doido não esquecer da operação conjunta das famílias daqui a 10 dias. Ele mesmo ficou ali chamando o Alan de lixo, e depois a empregada dizia que aquele outro era o Saul Cooper, filho de uma das amantes que ele já teve. E aí ele entendia da onde vinha aquele talento com as espadas, e mandou chamar o garoto para a sala de estudos. Quando ele chegou, o cara olhava bem, enquanto o Saul perguntava qual as ordens do mestre. Ele pensava que não podia sentir o talento do garoto, então ele intencionalmente está tentando esconder, mas no fim é apenas um garoto fácil de se ler. Ele dizia que em 10 dias o Saul irá liderar a equipe de sombras para a Cidade Cristal junto com a família Isaac para recuperar o ovo de dragão. Então ele entregava a espada que pode ativar o portal de teletransporte. Mas ele pensava que, para pegar o ovo, ele teria que irritar bastante o dragão. Então ele com certeza não tem boas intenções com essa missão. E mesmo assim ele aceitou, falando que tem um pedido a fazer, que nem o cara acreditou que ele estava falando isso. Só que no outro dia, ele, seu grifo, a Andrea e as sombras estavam partindo. A Andrea falava que ela veio servir, então não seria apropriado ela ir em cima do grifo. Mas ele apenas perguntava para os outros se estava tudo bem. E todo mundo com medo respondeu: "Ó, claro senhor, tá tudo certo." E depois eles chegaram em uma construção. Alguns perguntavam se essa seria a cidade, enquanto alguém estava falando que a família Cooper não tem o mínimo de conhecimento. E essa é a Gloria Isaac, a irmã do chefe e noiva do Alan. Ela vinha se apresentando para o Saul apertando as mãos, mas ele apenas ignorou e falava para Andrea ficar com o grifo que ele voltava já já. A mulher continuou atrás dele tentando conversar, mas ele só virou falando que se eles não ativarem o portal até o pôr do sol, a viagem vai ter sido em vão. E aí ele pensava que ainda encontrou essa mulher problemática, uma que sempre corria atrás dele querendo treinar. Mas agora ele vai apenas rezar para tudo dar certo, porque aqui em cima é o altar da formação. E com as duas espadas, o portal da cidade foi aberto. Nessa hora, um dos homens lá atrás falava que vai matar os Coopers e levar o ovo apenas para a família Isaac, porque assim ele vai ganhar uma grande recompensa. O Saul mandava todos recuarem rápido, mas aconteceu uma explosão, porque um sentinela da luz, aquele que protege a cidade, apareceu enquanto os soldados estavam com medo. A Glória partia para cima com seus espinhos cortantes, depois ela veio brigando com um burrão ali que tentou atacar os aliados, mas agora estava vindo 2 sentinelas por trás dela. Nessa hora o Saul passou cortando todos, mesmo ainda tendo 4 na sua cola. Ele levantava a espada, mandando todas as sombras entrarem em formação. Nessa hora, todos colocaram a espada no chão, e um poder negro começou a cercar as sentinelas, porque o poder das sombras sempre irá vencer. Ele corria cortando os ataques, enquanto os cavaleiros falavam que os sentinelas foram derrotados e diziam que aquele garoto era um gênio.
A própria Glória ficava curadinha só de ver esse poder. Depois ele estava feliz porque conseguiu absorver o poder dos cristais, e assim ele subiu para o ranking de mestre da espada de ouro. E o próximo passo seria colocar esse cristal lá dentro. Quando ele fez isso, um terremoto começou, e o altar onde eles estavam descia lá para baixo, ou seja, a passagem para a Toca do Dragão está se abrindo. Lá embaixo era um lugar escuro cheio de ovos escamosos. Os caras olhavam impressionados porque não achavam que teriam tantos ovos de dragão aqui dentro. Mas assim, eles estão apenas chamando a atenção do dragão, que meio segundo depois apareceu rugindo lá de cima. A Glória e o Sal estavam puxando suas espadas para começar a luta, enquanto o trabalho dos outros era pegar todos os ovos de dragão e subir. Só que nessa hora, uma das sombras subiu sozinho com um rufo e apertou o botão, porque o chefe da família disse que apenas eles devem ficar com o ovo. E quanto ao Sal, que queime lá embaixo. Os outros xingavam ele, enquanto a Glória falava que ele apenas abandonou todos. Mas o Sal ia pra cima porque já esperava isso, e aí ele cortava confiante de que não vai morrer em um lugar como esse. O dragão rugia atrás dele jogando o Sal do outro lado do campo. A Glória tentava chegar nele, mas o dragão soltava sua baforada. Ela na frente defendia com uma espada com o brilho da lua. O Sal levantava pedindo a ajuda dela para atrasar o dragão, porque ele vai mirar no coração. E aí ele pedia por favor, porque ela é a única que pode fazer isso. Um segundo depois, ela ia pra frente pensando que também é talentosa. Ela cortava desviando do ataque e mandava o Salvinho por cima, mas ele estava parado lá atrás. Ela desviava pensando se ele caiu com muita força. Então ela começou a girar com a dança da espada da destruição. E com esse ataque ela acertou vários pontos do grande dragão. Ele parecia ter caído no chão. Daí os bobos ficaram chutando falando que ele era um idiota. Enquanto ela pensava que o seu poder derrotou o dragão, mas nessa hora ele levantou rugindo forte. A Glória não entendia como isso era possível. Só que o Sal puxava a espada de Perseu porque ele vai mostrar todo o seu poder com um corte da sombra de sangue subindo naquele lagarto. Ele condensava o seu poder, enquanto os manos lá atrás não entendiam. Ele transformou o sangue do dragão em seu clone. E isso era uma magia proibida que o Império permite apenas para o líder da família Cooper usar. A Glória entendeu que ele só jogou ela de isca para cortar o dragão, mas ele estava indo para cima confiante, porque nessa vida ele não vai ficar sentado esperando a sua morte. E desse jeito um grande ataque veio cortando a cabeça do dragão de uma vez. O povo corria para ver como ele estava, mas o cara apontava a espada mandando eles não chegarem perto. E aí ele apertava o seu rosto agonizando, porque aquele maldito espírito estava doido na sua mente, falando que ele não sairia ileso depois de fazer isso. E por isso ele vai ficar como ele, comer a carne todo dia para manter a sua força. E aí ele apontava o dedo porque aquela mulher será sua primeira presa. Ele tentava resistir, mas pulava em cima da Glória enquanto o Zé Ruela corria. Nessa hora alguém mandava ele parar e a Andrea apareceu na frente usando a sua magia. Ele conseguiu cair direto no chão, mas a Andrea vinha na sua direção tentando puxar ele, que estava afundando cada vez mais. Depois de um tempo ele finalmente acordou e eles estavam do lado de fora. Andrea dizia que usou purificação e por isso ele não vai ser demonizado de novo. Ela começou a carregar alguma coisa falando que esse é o único ovo de dragão que restou no final. Aquele cara fujão foi pego pelos outros, ela não contou para a família Isaac sobre o ovo e aquela Glória já tinha ido embora. Então a missão dele pode ser completa. O Sal agradecia a Andrea falando que não estava preocupado bem com isso, já que inicialmente o plano era levar ela para um local seguro e então mentir para a família sobre a sua suposta morte acidental para ela deixar a família em segurança. E por isso eles acabam sua espada falando: vem cá, seu pássaro maldito, não consegue fazer uma simples tarefa? Ele gritava ali falando: desculpa, mestre, ela estava tão preocupada e insistiu para ir atrás de você. E o Sal ali embaixo perguntando se esse safado aprendeu a responder ele. Nessa hora alguém chamava o Sal Cooper. Eram aqueles dois, eles sacavam as suas espadas e ele lá perguntando: então vocês finalmente mostraram suas verdadeiras caras, já que eles poderiam querer roubar o ovo do dragão. Mas ele se assustou com outra coisa, já que o Dentuço e o Gordinho passaram um facão naquele traidor, e na mesma hora que fizeram isso, se ajoelharam no chão, dizendo: jovem mestre Sal, por favor, perdoe a nossa grosseria anterior, porque se não fosse ele o salvando, eles teriam sido abandonados, e junto com eles todas as outras sombras se curvaram e juravam insanamente em seguir o Sal até a sua morte.
E ele lá com a cara de quem ainda não almoçou, não entendendo nada do que eles estão falando. Só que nessa hora a Andrea mandava ele olhar atrás, porque o ovo do dragão tá começando a fazer alguma coisa. Nessa hora fez só um claque, porque a casca se quebrou e o mini dragão saiu voando pelo céu. E aí eles ficaram impressionados, porque um dragão demoníaco nasceu. O Sal tentava levantar sua mão falando que eles obedecem apenas aos mais fortes, e perguntava se esse dragão iria o aceitar como um mestre. E como ele deixou fazer carinho, isso aí seria uma resposta sim, né, rapaziada? Os caras ali ficaram lá, que foda, o dragão demoníaco foi domado pelo Mestre Sal. E davam os parabéns a ele por ter acabado de domar o seu segundo bichinho de estimação, já que a gente tem o nosso grifão aí. E também a partir desse dia nasceu a força rebelde de Sal Cooper contra a família. Depois o Sal rachava dentro do castelo e o filhote tava ali, mãe, quando eu posso ir na pista de corrida de cavalo? Ah, meu filho, só quando seu pai terminar o serviço. Mas o pai batia os papéis na mesa falando que tudo que ele quer fazer é se divertir. Ele tá pior que um filho bastardo, porque aquele pirralho do Sal Cooper não apenas matou um dragão demoníaco, mas também domou seu filhote. A mãe falava, não é culpa da criança, por que você tá bravo? Porque se o Alan tivesse ido no lugar do Sal, ele teria feito as mesmas coisas. Isso aí eu já tenho um pontinho de dúvida. Aí ela pegou seu filhote falando, deixa esse velho pra lá, vem, acompanha a mamãe na pista de corrida hoje. E aí eles batiam a porta enquanto o pirralho corria falando pra eles trazerem o seu chicote. A mãe, com seu leque de lado, perguntava como é que estava indo a pesquisa sobre magia de privação. E essa é uma magia que tira as habilidades de alguém. O mordomo falava para não nos preocupar, senhora, concluímos com sucesso. Eles estão esperando apenas encontrar um sujeito para testar. Alguém que tenha um talento de rank S. E aí ela olhava que nem uma esquisita falando muito bem, porque dessa vez ela vai finalmente se livrar daquele pirralho. Daí mostrava 5 anos depois. A Andrea falava que depois disso ele vai ficar completamente purificado e não vai ser corrompido pelo demônio no futuro, além de poder usar o seu máximo talento na esgrima. Ele agradecia ela sentado, enquanto a Andrea já estava grandinha e falava que era ela que agradecia, já que ela adorou o cajado que ela ganhou. Só que nessa hora eles perceberam um vulto de uma sombra na janela. O Sal abriu a janela perguntando quem era, mas a silhueta acabou fugindo, então provavelmente seria o mordomo. Nessa hora alguém abriu a porta, era o dentuço e o barrigudo, falando que planejou as coisas tudo do jeito que eles precisavam. Eles ajoelharam falando que seguiram o mordomo escondido e descobriram que ele invocou os magos negros recentemente, para fazer parte de uma cerimônia daqui a 3 dias. E ainda falou para aqueles magos que finalmente encontrou outro alvo de talento de nível S, para usar uma habilidade de magia extremamente alta. E aí ele pensava que realmente vai começar a cerimônia de privamento. E aí ele se perguntava por que eles não vieram diretamente nele, ao invés de ir em outro alvo com talento de nível S. Porque esse outro alvo de magia extremamente alta poderia ser a nossa colega aqui, a Andrea. Então mostrava 3 dias depois. Alguém reclamava que esse armazém tá uma bagunça e dizia que vai simplesmente arrumar ele com magia. Só que nessa hora o vagabundo do mordomo aparecia lá atrás com um paninho. Ele vinha por trás da Andrea colocando na boca dela, o que fez ela ir perdendo a consciência de pouquinho. Depois eles estavam naquele tal ritual e levantavam ela com magia, falando da força da noite e da escuridão. E aí o ritual continuou enquanto ela estava amarrada e uma volta de magos negros, e o mordomo também estava ali do lado fazendo seu sacrifício, porque agora é só juntar o sangue da cabeça e do coração no círculo mágico e os talentos dela vão ser dele. Só que na hora que ele veio enfiar a faquinha, ela simplesmente sumiu da sua frente. E nessa hora ela mesma apareceu lá atrás falando que aquilo é apenas uma magia de ilusão, porque a nossa Andrea não é tão boba assim como eles pensaram que fosse. Nessa hora ela começou a ativar a sua magia, a corrente estelar de luz, o que fez o mordomo ficar todo amarrado na sua luz enquanto ele falava, ó, sua menininha astuta, você vai ver só quando a madame descobrir. Mas eu acho que é ele que vai se ver com o Sal quando ele aparecer. Ele falava, ô pessoal, o que vocês estão olhando aí? Por que vocês não vão pra cima dela? Vambora! Enquanto a Andrea pensava, o Sal falou que agora é só fechar os olhos. Então, fechadinho, não tô escutando nada, porque esse barulho que está vindo do outro lado são um dragão gigante e um grifo. Os magos já ficaram preocupados, meu Deus, o que vai acontecer? E o grifo já chegava mordendo
nos pés de um, o dragão pegava outros na porrada, rugindo fogo. Socorro! E aí o mordomo pensava, dragão e um grifo, então será que ele tá vindo pra cá? E nessa mesma hora o brabo chegou falando que ele tá pedindo tanto assim pra morrer. E esse era o nosso brabo, Saul Cooper estilo cabelão. Ele botava a espada na cara do velho perguntando por que a Andrea foi o alvo. O velho começou a abrir a boca facinho, falando que a magia de privamento só pode ser usada uma vez por alvo. Então, para garantir que o Sr. Alan consiga obter o seu talento, ele procurou uma pessoa para fazer o experimento e por isso que ele escolheu a Andrea. E aí ele entendeu, então o motivo da Andrea ser o alvo era por causa dele. Então ele fechava a cara dizendo que não pode perdoar esse maldito mordomo. Porém, ele passava a faca na sua mão e enquanto o velho já entendia, ele vai fazer o juramento da sombra. Porque depois dele voltar para a família principal, era para falar que o teste da cerimônia de privamento foi um sucesso e pode atacar o Saul imediatamente. E ele também já sabe o seu destino se não fizer isso. O cara ainda tentava perguntar por que você está fazendo. E o porquê é muito óbvio, é para revelar a verdadeira face do Alan. Depois, o mordomo chegou ali falando, minha senhora, o experimento de privamento foi um sucesso. Enquanto o Alan falava com a Glória, falando, ó, linda senhorita, você gostaria de dar um passeio no jardim comigo? Sai fora, seu moleque fedido. Enquanto a mãe dele estava sorrindo, perguntando se ele tem certeza absoluta. E ele dizia com convicção que será na próxima lua cheia que, coincidentemente, é a cerimônia de maioridade do jovem mestre e eles vão poder agir. Ela falava que isso foi um bom trabalho porque o seu desejo de muitos anos finalmente vai se realizar. E o Alan vai garantir o seu lugar no trono da família. E o cabo safado tava lá, não quer treinar, mas quer dar em cima da mulher. Fala, nossa senhorita Glória, você tá fingindo que não é atraída por mim, o grande galã da família? Mas na mesma hora ela mandou a espada na goela dele perguntando se tá querendo morrer, falando essas bostas pra ela. Porque um jovem mestre fracassado como ele não merece nem um pouco ser o seu noivo. Porque antes de qualquer coisa ele tem que vencer a sua esgrima primeiro. E aí ela já apontava e vinha pra cima dele. Só que nessa hora o Saul chegou na frente defendendo a espada, perguntando se o tal jovenzinho mestre tá bom, o subordinado veio salvar, né? Ele ficou bravo ali falando, eu não pedi pra me salvar, eu não trouxe só minha espada, foi isso. Na mesma hora que a Glória viu o Saul, já agarrou no seu braço falando, ó, por favor, treina comigo, Saulzinho, vamos lá, vamos treinar. E dizia toda coradinha que não é qualquer pessoa que pode treinar com ela, então era pra pensar bem sobre isso. E da mesma hora o cara já tava fervendo de raiva porque o Saul tá catando a sua noiva na cara dura bem na frente dele. Só que nessa hora a mamãe chegou lá atrás falando, Alan, volta aqui, obedece a mamãe. Então ele saiu com a cara feia falando que já que a senhorita Glória não quer dar o braço a torcer, ele tá indo embora. E ela lá atrás falando, vai pela sombra e não volta mais. Depois ela falava que agora que o incômodo se foi, ele não vai ter jeito se não aceitar o seu pedido direto. Ele falava, tá bom, eu aceito. Mas ela vai ter que aceitar também um pedido dele. E isso era porque o Saul queria ser recomendado ao irmão mais velho dela, o Duque Isaac. Depois, como a história tá sendo rapidinho demais, ele já tava lá, ó, frente a frente com o Duque falando que consegue arruinar o noivado entre a Glória e o Alan. Mas para isso ele precisa que ele empreste o tesouro da herança da família, a caixa do templo ilusório. Daí o Saul pensava que na sua vida passada o Duque Isaac estava insatisfeito com o playboyzinho do Alan e com a aliança com a família Cooper. Ele solicitou o cancelamento do noivado repentinamente, mas foi rejeitado pela realeza. Mas na mesma hora ele virou com a sua espada falando que esse pirralho não sabe o seu lugar, porque alguém como ele não poderia destruir uma união real e ainda ousar impor condições a ele. Mas é por ser alguém como ele mesmo que o Saul vai conseguir resolver os problemas desse coitado. E aí na mesma hora que ele viu aquela espada, ele sabia que essa é uma criança que possui um talento de nível S. Ele cruzava espadas com o Duque, falando que já que não podem destruir o noivado, eles podem apenas destruir aquele jovem mestre de bosta, e perguntava o que ele achava sobre isso. E assim um mês todo se passou. O mordomo estava ali, senhora, está tudo pronto. Mas o Saul Cooper não está na fila de filhos ilegítimos. O jovem mestre foi atrás dele lá buscar. Os outros que estavam lá atrás estavam tudo reclamando porque não sabem o motivo de terem sido chamados pra cá. Ou seja, eles estão apenas reforçando que aquele lá é o verdadeiro herdeiro, playboyzinho do Alan. E esses que estão aí são os filhos ilegítimos da família Cooper. Nessa hora, alguém falava pro chefe da família que os convidados já se sentaram nos seus lugares, e por isso eles pediam as suas ordens para começar.
Só que nessa hora o Duque Isaac chegou ele falando: ó, que coincidência, Duque Cooper, será que a gente pode bater um papo? O grossão falava que não lembra de ter convidado o Isaac pra cá, mas como é a cerimônia de maioridade do futuro noivo da sua irmã mais nova, é óbvio que ele precisa ver. Enquanto isso, o Saul ali atrás falava que como todos estão aqui, é hora de abrir a caixa do tempo ilusório. E aí o gordinho sumiu enquanto mostrava uma caixa, o portal do abismo tecendo 1000 ilusões por sombras, e todos estavam com as suas espadas a postos em cima dessa caixa. Na mesma hora, um grande círculo mágico apareceu, enquanto o Saul estava ali parado, e alguém dizia que finalmente encontrou ele. E esse era o playboyzinho do Alan, perguntando: o que você tá fazendo aqui, garoto? Nessa hora, alguém estava tendo um sonho estranho. Uma sala escura onde o Saul estava todo amarrado em uma cruz algemado. E o safado do Alan pegava uma espada falando que o talento de espada deles agora será dele, já que o Saul era apenas um bastardo ilegítimo da família. Nessa hora, Andrea gritava e acordava do meio de um tanto de tomates. Ela usava o seu poder das estrelas, vendo que isso não poderia ser só um sonho. A Andrea começou a correr porque o Saul poderia estar em perigo. Então ela passou no meio da floresta gritando: Saul, cadê você? E aí ela já estava meio desesperada, até que na frente ela viu alguma coisa. Alguém dava uma taça de vinho pro Saul. Ela na mesma hora tentou usar sua magia, falando que não vai deixar isso acontecer, mas alguém chamava o seu nome. Ela olhou para o lado e alguém estava vindo correndo na sua direção. Essa pessoa segurou a Andrea pela boca, enquanto a madame estava lá na frente, porque o seu plano com certeza vai dar certo e ela vai destruir o Saul Cooper de uma vez por todas. E aí lá no meio das árvores, o Alan entregou o copo e o Saul acabou tomando. E quando ele tomou, já derrubou no chão e caiu desmaiado. Enquanto o bicho tava todo felizinho porque finalmente vai ter sua vingança. Depois estamos na cena que a Andrea viu no seu sonho. O Saul tava todo amarrado em uma cruz. E o bichinho lá falando: ó, seu vagabundo, você obteve um dragão, né? Toma na cara. E ele continuou batendo e batendo, porque toda a glória que ele teve agora será dele. Nessa hora a mãe chegou falando para parar com isso e começar agora antes que seja tarde demais. Nessa hora o mordomo chegou trazendo a faquinha do jovem mestre para ele fazer o que precisa ser feito. E aí ele sorria que nem um doido porque finalmente vai ter toda a glória da família para ele. Ele vinha para cima do Saul espetando seu peito sorrindo de alegria, porque tudo vai ser dele, a mulher vai ser dele, o poder vai ser dele. Ele vai ter tudo que ele sempre quis. Mas nessa hora o Saul rachava o bico mesmo com a faquinha enfiada no peito, porque isso é muito engraçado. Ninguém ficou entendendo nada lá dentro daquela sala, enquanto ele se soltava daquelas amarras, porque esse não é o fim que eles estavam esperando, e mandava todos abrirem os seus olhos, porque quando ele estalou os dedos, os contratos de sombras apareceram na frente de tudo, e todos que estavam na festa olhavam o que estava acontecendo. Todo mundo estava assustado que isso apareceu logo no meio do buquê. Então o talento de que o jovem Alan seria o grande classe S era fake. E todos falavam disso, enquanto a mamãe ali já estava preocupada no que estava acontecendo. O Alan tentava falar que esse bastardo armou para eles, mas alguém lá atrás batia palmas e palmas, falando que esse é um grande show e perguntava se o Duque Cooper não acharia o mesmo. E aí ele já tava na cara de descrente da vida que só. A mãe vinha pra frente do Alan falando que foi ela que mandou eles fazerem isso, então não era pra punir o garoto, e sim ela. Só que o Alan tomou uma no meio da cabeça caindo no chão, enquanto o Saul tava do outro lado pensando: nossa, que crueldade. Olhado no chão perguntava o que eu fiz de errado, ele é um mero filho bastardo, tudo que ele tem deveria ser dele. Só que a mãe ainda tentava parar ele de falar essas baboseiras, porque tudo isso tava acontecendo em uma festa onde tinha as pessoas mais poderosas. E todos estavam comentando sobre isso, porque o filho primogênito é apenas um bastardo. Depois o pai puxou uma espada e perguntou: é só isso então? Ele gritava falando: todos os meus descendentes ouçam o meu comando. O consórcio de sucessão começará hoje. O pessoal ficou meio repreensivo quando ele falou isso, porque isso significa que todos eles têm o direito de competir para se tornarem herdeiros usando todos os meios necessários. Ou seja, não há regras e o vencedor vai levar tudo. E aí eles partiram pra cima falando:
falando, peguem o Alan. Nessa hora, do cabelo vermelho tava rachando o bico, porque esse é o lendário espírito da família Cooper acima de tudo. Mas agora que chegou a esse ponto, eles vão cancelar o noivado entre as duas famílias, já que ele não quer que a sua irmã se case com um homem mentiroso e fraco. O pai pensava que tudo isso aconteceu por causa do poder da caixa do tempo ilusória, então não há dúvidas de que ele se aliou àquele pirralho do Sal. Todos os nobres estão presentes e se algum boato chegar aos ouvidos da família real, seria prejudicial para a família Cooper, então é melhor recuar primeiro e lidar com ele no futuro. Ele apertava as mãos do cara falando, não se preocupe, enviarei um pedido ao rei e darei a ele uma explicação. Só que no mesmo momento ele apontava a espada para o Sal e falava, quanto a você, pirralho, você pode lutar pelo título de herdeiro, mas não pode fazer nada que prejudique a reputação da família. Caso contrário, ele fará ele desaparecer desse mundo. O Sal apenas olhava para baixo perguntando, você acha que eu me importo com essa posição, coroa? Se ele quiser fazer ele desaparecer, então por que não faz isso agora mesmo? E aí ele segurava a espada com as suas mãos sangrando. Nem o patriarca da família estava entendendo aonde ele estava querendo chegar com isso. Aí ele tirou sua espada e falou, ah, deixa pra lá, moleque doido. Depois um outro apareceu atrás dele perguntando, ai chefe da família, nós não vamos dar uma lição nele? Mas ele falou que não precisa, ele é bem habilidoso e ele tá ansioso pra ver o que ele vai fazer a partir de agora. O problema seria a personalidade desse pirralho, ele nem sabe de onde ele puxou essa malvadeza toda. Depois no castelo estava de noite e a mulher gritava falando, quem vazou a informação, como aquele pirralho sabia que nós iríamos agir? O velhote falava que não sabia, mas um outro chegou falando, senhora, eu posso perguntar como é que você vai lidar com essa criada? Já que essa é a que eles capturaram, a amiga do Sal. Ela gritava falando, dê ela para as criaturas demoníacas. Só que nessa hora ela percebeu uma coisa, ela estava realmente usando magia agora há pouco, ou o teste de privação não funcionou, ou nem foi feito. E aí ela olhou pro velhote e falava, Dong, você não tirou o talento dela, por que você não me mostra agora mesmo? Ele falava, o talento dela é muito avançado, eu ainda não dominei. Por favor, senhora, me dê alguns dias. Só que a madame falava, não precisa, cortem a cabeça. E aí os caras partiram pra cima do velhote com a espada e ele foi muito bem tratado pela espada da senhora, né? Porque um cachorro que traiu seu dono não deve explicações. E quanto a ela pode dar o seu talento muito bem pra ela, que ela usou o tempo todo. Ela usava magia na amiga do Sal, mas ela percebeu uma coisa, não tem marcas de queimadura. Então ela poderia ter o corpo da alma de gelo? Garotas com um corpo da alma de gelo que atingiram a maioridade podem se tornar viveiros. Homens que formam um casal com um viveiro podem melhorar a sua força através dela. E nesse caso, parece que ela entendeu alguma coisa. Depois o Sal abria a janela pensando que não esperava que depois de expor o talento lixo e a natureza baixa do Alan, ele ainda não foi o suficiente para fazer o chefe da família se livrar dele. Então ele pensava se é porque ele tem medo do poder por trás da mãe do Alan. Ontem mesmo ela providenciou pro Sal ficar no castelo à noite, e aí ele pensava, ela quer me controlar já que tem medo que eu escape daqui? Mas ele ria porque nunca iria embora antes de fazer o Alan sentir toda a dor que ele sofreu. E como tava de dia, ele perguntava, uai, cadê a Andrea? Só que nessa hora alguém batia na porta. A nossa belezura entrava acenando falando, meu irmão disse que você devolveria aquele item hoje, e como eu tô livre eu vim imediatamente. O Sal olhava frio, pensando que se conseguir ganhar o apoio da família Isaac, talvez ele vai conseguir se livrar do Alan logo logo. A mina perguntava por que ele estava olhando que nem um peixe, mas ele só estava pensando que para uma família do mesmo nível da família Cooper, porque eles considerariam algo que pode criar ilusões sobre certas restrições, como a herança da família. A Tsundere estava ali falando, ó, você quer mesmo saber? Eu não vou te contar a menos que... Mas aí ele falava, então, tchau, vai embora, mulher. Ela ficava de cara com essa resposta e falava, Sal, eu quero lutar contra você. Depois eles estavam no meio da arena e ela invocava suas videiras com a sua espada e partia pra cima. O Sal facilmente segurava com a sua e jogava a espada dela longe. Ele já falava, ó, você perdeu de novo. Enquanto ela estava reclamando que ele não é nem um pouco cavaleiro. Mas ele dizia, foi você quem queria que eu usasse minha força total. Conforme o nosso acordo, agora você tem que me contar o segredo da caixa do tempo ilusória. Ela dizia que na verdade é apenas uma lenda, ninguém sabe se é verdade mesmo e ninguém nunca fez isso acontecer. Segundo a lenda, se você ganhar o reconhecimento do poder das estrelas e dominar a caixa do tempo ilusória, você pode sacrificar a sua vida inteira para deixar alguém renascer. E foi aí que o Sal realmente entendeu o que aconteceu na sua vida passada. Então foi a Andrea que se sacrificou com a sua vida em troca do seu renascimento no passado. Então nessa vida ele não só tem que se vingar, mas também tem que cuidar bem da Andrea. Ele não pode deixar que aquele vagabundo do Alan tenha a chance de novo. Nessa hora os nossos dois patetas chegaram correndo falando, jovem mestre Sal, má notícia.
notícias, a Andrea foi capturada. Na mesma hora ele olhava puto e perguntava quem pegou ela, falem logo. Os patetas diziam que durante a operação ontem à noite, alguém viu a senhorita Andrea ser capturada pela matriarca e alguns servos na floresta. Falando nisso, essa manhã eles ouviram falar que a Andrea se tornou a empregada pessoal do jovem mestre e se tornará a sua amante quando ficar mais velha. A doidona tava ali pensando, eu pensei que o jovem mestre a quem eles estavam falando era o tal do Sal, não era ele não? Só que nessa hora o nosso monstro Sal saía correndo porque o Alan está cortejando a morte. Nessa hora cortava no Alan, ele tava ali gritando e reclamando, falando, Sal, você é o maldito, eu vou acabar com você, você me humilhou na frente de todo mundo. Ele chutava o empregado pra longe com a sua água, enquanto um do cabelinho sorto falava, jovem mestre, me disseram que o Sal gosta da Andrea, e a matriarca capturou ela, então você pode fazer ela pagar no lugar do Sal. Ele ria falando, que inteligente. Então ele vinha com as suas mãos pra cima falando que vai garantir que ela se torne uma concubina digna dos seus cuidados a partir de agora. A Andrea tava com medo, pensando o que deve fazer, a sua magia foi selada por causa das correntes, e ela não consegue resistir de jeito nenhum, então ela pensava, Sal, vem me salvar logo. Só que na hora que o Alan vinha pra cima dela, alguém gritava o seu nome e vinha furioso por trás, socando a cara dele pra longe. O cara caía todo arregaçado no chão e o Sal já vinha chortando no meio dos ovos. Ele gritava de dor falando, meu Deus, socorro! E enquanto o Sal chegou sentando na porrada do molecote, ele quebrava os ossos da costela e vinha puto, porque agora vai um no meio da beiça. Com esse golpe, até os caras que estavam lá atrás saíram voando. Os patetas junto com a madame chegaram falando, jovem mestre Sal, algo deu errado. Mas eles libertaram a Andrea do selamento, e ela chegou falando, Sal, acorde, eu estou bem, não precisa matar o cara. Os empregados tentavam levantar o jovem Alan, enquanto a matriarca chegou lá perguntando, Alan, o que aconteceu com você, querido? Na mesma hora que ela viu o Sal, ela falava, seu bastardo, é assim que você retribui o seu pai por trazê-lo para o castelo? Eu só acho que ele deveria ter retribuído de outra forma, né, sentado mais a correr nesse tal de Alan. Só que o Sal pegava no colar dele, a Andrea falava, Sal, ele já tava com a sua espada na mão pronta para vir pra frente. A mulher já começou a se tremer de medo perguntando, o que você tá fazendo? Mas ele cortava as suas mãos e falava que ele, Sal Cooper, desafia Alan Cooper para uma batalha sagrada até a morte. E aí ele despejava o sangue na cabeça do doido, porque ele nunca vai deixar esse fator imprevisível que ameaça Andrea existir nessa vida. Ou seja, de todo jeito o Alan vai ter que ser passado no anel. Depois mostravam o pessoal da família Isaac e os da família Cooper. Todos estavam ao redor porque fazem 7 dias e estamos na arena de duelo. O Sal pegava sua espada falando, eu não esperava que você fosse lutar depois de adiar por 7 dias, seu covarde. Mas ele estava ali porque eu desistiria da chance de esmagar você, seu fedorento. O Sal via esse escudo por trás dele porque tá dando um mau pressentimento do caralho, deve ser algum item que a matriarca conseguiu pra ele. Na mesma hora que a batalha começou, ela deu um laser com seus olhos tipo Superman, enquanto Alan gritava Medusa, petrificação. O Sal desviava pra todos os lugares e vinha partindo pra cima dele. Ele pensava que o juramento das sombras não deixa ele imune ao ataque da Medusa, porque um status anormal como petrificação não conta como dano, então não tem como ele transferir esse dano pra ele. Ele vai ter que destruir o escudo primeiro. O Alan achava que tava na vantagem e falava, Sal, você não esperava com isso, você vai se ver comigo. Só que enquanto ele tava todo gritando, o Sal estava desviando de tudo perfeitamente. Nessa hora ele aparecia por cima do Alan e ele sorridente chamava o seu escudo da Medusa. Ele falava agora ativar o olhar, mas o Sal partiu cortando esse escudo. Ele jogava o escudo longe, enquanto falava, agora você não vai mais existir, morra. Só que quando ele passou o cortão da espada, um dos anéis do Alan se quebrou e ele sorria que nem um doido, porque quase esqueceu, ele é um mago do cajado dourado agora, e falava pra sua magia devore toda a alma vingativa dele. E por isso ele estava usando magia negra, as artes da maldição da corrupção. Os caras da família Isaac falavam que ele é um doido. Essa magia negra viu que só pode ser dominada usando as almas de 1000 plebeus que morreram dolorosamente. Mas o patriarca falava que esse é o segredo da sua família, então Duque Isaac respeite as tradições dos nobres. O Sal nem esquivava e partia cortando esses esqueletos como se não fosse nada. O Alan tava de cara porque não funcionou, é impossível. Eu testei esse movimento algumas centenas de vezes, ele não deveria ser capaz de resistir a essa magia. E por isso ele usava mais esqueletinhos vindo pra cima do Sal. Eles todos vinham, mas o bicho tava puto com uma aura ameaçadora. Nesse momento nem se passava vento no botico do Alan, porque os seus ataques não estavam funcionando de nada. Só que ele falava, seu idiota, você é a minha sombra, como você pôde? E aí ele tentou usar o negócio do juramento das sombras. Mas quando ele passou pelo primeiro corte, um dos que estavam lá atrás
atrás levou o corte no lugar dele. E aí que o Saul lembrou, porque ele esqueceu do juramento das sombras, porque pode transferir um dano fatal para outras sombras. O Alan falava, você realmente se importa com a vida deles? Então ele balançava o seu cajado, porque vai usar uma magia muito foda agora. Porque nesse caso ele vai usar a força vital deles para mostrar esse ataque, o cetro da vida. Todos os que estavam em volta começaram a receber dano porque a sua força vital estava sendo sugada para o cajado do Alan. Ele falava que o Saul não ia resistir de forma nenhuma, enquanto ele se lembrava do passado, porque alguém falou, eu, Saul, me recuso a me tornar um animal como você. Então ele usava sua magia proibida, a formação de sangue. E quando ele usou isso, todos ficaram surpresos, porque a vida de todos voltaram. Nessa hora, alguma coisa estava chegando no céu acima da barreira. Todos olharam para cima e era um enorme dragão quebrando a barreira. Ele descia rugindo atrás do Alan, enquanto ele dizia, aproveite bem a sua respiração, porque essa será a última vez. Na mesma hora, o dragão estava atrás do Saul e ele falava, parece que você é bem louco também, né? O pessoal da família Isaac estava espantado, perguntando, a armadura do dragão, será que a lenda é verdadeira? Porque dizem que se um dragão sintonizar sua vontade com a do seu mestre, sobre a influência de emoções intensas, eles podem alterar completamente a sua forma e aumentar muito as suas habilidades. E aí só aparecia aquelas transformações de armadura e uma mega espada, porque isso é a armadura do dragão do Saul. O Alan ficou de boca aberta, porque seria impossível, é muito impossível que ele tenha recebido reconhecimento de um dragão. Ele tentava usar a sua magia negra, falando que isso deve ser uma ilusão. Eu vou vencer de você, você vai ver só. Ele atacava com seus bandos de esqueletos, enquanto o Saul abria suas asas de dragão, porque agora ele vai sofrer tudo que fez ele passar. Ele cortava os esqueletos e vinha com a sua espada fervente pra cima do Alan. No mesmo instante, o bracinho dele voava pra cima e a mãe estava surpresa, falando, Alan. O pai falava pra matriarca se sentar, enquanto o Alan estava rastejando, falando, como você ousa fazer isso? O bichão dele vinha pra cima do Saul, mas ele desviava e passava no meio do monstro, porque isso é pelas sombras que morreram por ele e pelo talento que ele roubou e usou isso na sua vida passada, e por todas as más ações que ele fez no presente e no futuro. E aí ele vinha com a espada pegando fogo em cima do Alan. Só que nessa hora uma bolinha apareceu na frente e a matriarca tirou ele lá do meio cuspindo sangue. O patriarca perguntava o que ele tá fazendo, enquanto o Isaac falava, a madame é de fato uma maga de rank S que era deslumbrante no passado. Ela usava aquelas bolinhas como magia e estava ali com as mãos rezando, falando magia branca do nono círculo, a lança sagrada, porque se soubesse que ele se tornaria um monstro assim, teria eliminado o Saul muito antes. Só que nessa hora o patriarca gritava, todos vocês parem! E só com um grito do rapá, a lança da mulher se quebrou todinha, a armadura do Saul se desfez, e o Isaac estava ali, como esperado do santo da espada. Esse movimento, a ondulação que restringe magia, é simplesmente invencível. Mas nessa hora o patriarca apareceu na frente, falando, a família Cooper não te recebe mais, pegue a sua gente e vá embora daqui. A matriarca tentava falar, Bleed, me deixe acabar com ele, mas ele mandava o Saul sair do seu território antes que ele mude de ideia. E aí ele pegava o seu pessoal e falava, vamos dar no pé, galera. Só que quando eles estavam saindo a cavalo, o cara da família Isaac falava, vamos ser direto, você tá interessado em se juntar à nossa família? E aí o Saul até brincava se ele deseja declarar guerra contra a família Cooper. Mas embora ele não possa se juntar à família Isaac, ele pode fazer um acordo com eles. O rei está gravemente doente e uma guerra entre nobres é iminente. Se ele conseguir entrar na Academia Imperial, ele provavelmente será o primeiro a receber as últimas notícias da capital. O cara até falava que o Saul era muito calculista, mas já que o seu talento em esgrima é de rank S, este é o momento perfeito para usar ele como seu trunfo, porque ele vai se tornar o discípulo direto do santo da espada oculta Chris. Depois mostrava um espadachim bêbado sentado no chão e acordava todo manguaçado, falava, uai, alguém tá falando pelas minhas costas? E esse é o santo da espada oculta Chris, de 47 anos. Muitos dias depois, nos subúrbios da cidade Saint Gordon, o Saul falava, você vê aquelas 3 torres na frente, elas são as defesas mais fortes da cidade de Gordon, as torres mágicas de Santíssima. O cara do cabelo vermelho dava uma dica, porque a cidade de Gordon tá cheia de nobres e ele deve tomar cuidado fora da escola. Depois eles continuaram andando, enquanto ele dizia pro Saul não se preocupar, porque ele vai resolver tudo sobre a Academia Imperial. A senhorita Andrea terá que suportar uma pequena inconveniência ao se matricular como empregada dele, mas dessa forma eles vão poder viver juntos. E quanto aos guardas, ele vai deixar ele na propriedade da família Isaac. Eles podem ajudar a proteger a propriedade e lidar com os bandidos ou qualquer coisa do tipo. E aí o Saul pensava, bandidos perto da capital? Isso é uma oportunidade. Eles podem ser chamados de bandidos, mas na verdade são apenas subordinados, os nobres de Gordon. Eles são um bando bem problemático. E aí o Saul saiu correndo na frente falando,
deixa os bandidos comigo. O cara perguntava e quanto a Andrea, mas ele espera que ele mande ela para a escola de magia da Academia Imperial. Depois, nas profundezas da floresta, o Saul lembrava que, de acordo com a Angela, ela deve ter cerca de 7 anos agora e está secretamente presa neste esconderijo de bandidos. O seu pai Chris tem procurado desesperadamente por ela e não está disposto a poupar despesas. E se ele salvar a Angela, ele vai ser capaz de se tornar o discípulo dele com sucesso. E aí o dragão chegava lá atrás e ele já formava sua armadura dracônica. Um bando de pessoas estava treinando no meio da floresta, mas o Saul apenas passava voando, cortando todos os que estavam lá, porque essa é a sua primeira habilidade de herança de esgrima, o lapejo de sangue das sombras. Depois ele usou a segunda habilidade, a frênese da serpente de sangue, laçando todo mundo com a sua espada de fogo. Nessa hora o chefe dos bandidos Blomp apareceu e ele vinha pra cima falando morra, mas eles apenas cruzavam espadas e o Saul corria pra cima, usando a sua terceira habilidade, o corte da sombra de sangue. Quando ele viu isso, ele perguntava: você é da família Cooper? Você sabia que nós somos? Mas nessa hora nem deu tempo de falar mais, porque a sua cabecinha foi longe do corpo. Já que pro Saul não importa quem eles são apenas bandidos que roubam dos outros. Nessa hora o seu grifo aparecia lá em cima e ele vinha pra sua forma pequena enquanto perguntava: você encontrou o lugar que eu te falei? E aí ele foi mostrar o caminho na frente. Ele entrava numas cavernas e usava uma passagem secreta. Descendo umas escadas, uma menininha perguntava: você é uma boa pessoa que veio me salvar? Ele falava: ó, tô aqui pra te levar pro seu pai, pra pedir que ele me ensine técnicas de espada. E aí ela sorria falando: e você não tá mentindo, então vamos lá. Ele pegou a menina nos braços e foi subindo aquela caverna de escadas. Ele falava: ó, eu receio que não sejamos capazes de sair tão fácil daqui, porque tinha um grande monstro esqueleto feito de magia ali dentro. Ele falava pra Angela que aquele grandão lá fora é muito poderoso e ele só consegue bloquear os ataques dele uma vez. Então quando ele correr é pra ela chamar a atenção dele, aí ela foge o mais rápido que ela conseguir, porque o poder de um esqueleto colosso de 4 metros de altura é comparável ao de um santo da espada, e esse cara tem quase 5 metros de altura. Então ele falava: dragão, vamos lá mais uma vez. Ele pegava sua armadura e falava: Angela, se prepare. Ela dizia: não se preocupe, irmãozinho, eu tô pronto. E aí na mesma hora que o Saul corria pra cima do esqueletão, ele vinha com uma magia tremenda, assustadora. O Saul bloqueava o ataque das suas mãos enquanto a Angela corria pelo outro lado. Ele pensava que ainda tem um movimento nessa armadura do dragão, e esse movimento é perfeito para testar agora. E aí ele falava: armadura do dragão, liberar. Quando a armadura se dispersou, ficou apenas ele frente a frente com o esqueletão, porque um mero colosso não pode impedir o seu caminho para a vingança. Na mesma hora ele via que a Angela estava correndo para lá e o esqueletão também estava olhando. Ele usava uma magia na direção dela e do grifo e aconteceu uma explosão, só que o nosso grifo estava custando e carregando ela lá para cima dos céus. Ele deixava ela cair porque ficou sem forças enquanto o Saul aparecia lá embaixo para pegar ela. Só que quando ele estava caindo no chão, várias bolas de energia daquele esqueleto estavam na direção dele. Ele corria falando: bosta, é uma matriz mágica do tipo selo. Ele precisa destruir o núcleo da matriz para conseguir escapar disso tudo. Mas com essa maldita coisa me perseguindo, ele nem tem tempo para examinar a matriz e encontrar o seu núcleo. A Anja falava: irmãozinho, o núcleo que você falou tá localizado em uma área importante que os outros não têm permissão para acessar. Porque se for isso, tem aquele lugar, um lugar que eles não deixaram ela entrar de jeito nenhum quando ela pediu. O Saul falava que essa maldita coisa pode ser forte, mas ela está lenta e só consegue usar o caminhão de esqueletos à distância. E aí ele corria de uma vez, porque não está com a armadura do dragão, mas ele vai ficar muito ferido se for atingido por ele. Nessa hora ele via o selo na frente e falava que essa sala foi reforçada. Só que nessa hora a menina falava: ô irmãozão, esse arco parece estar me chamando. Quando ele olhou pra cima, um relâmpago estava se formando na mão da menina. Ela pegava aquilo na mão e se transformava em um arco, enquanto ela se perguntava se seria a bênção de Sifis. Ela falava: irmãozão, o segundo lugar está logo à frente. Enquanto isso, o esqueletão colosso ainda estava tentando pegar eles, mas eles abriam outra porta e entravam pra dentro, porque agora tem uma bola de magia preta gigante. O Saul pensava: é impossível que isso está aqui, e por isso ele descia a Angela e falava: olha, eu posso perder a cabeça depois de usar esse movimento, então você deve encontrar uma maneira de se proteger. Ela falava: não se preocupe, a Angela acredita no irmãozão. E aí ele afastava sua espada porque só consegue usar esse movimento uma vez. A herança de esgrima, quarta habilidade, a tempestade de banho de sangue. E aí foi várias formações de ataque em cima daquele globo. Nessa hora, aquele bicho que tava lá dentro dele pegava o Saul com as duas mãos e falava: agora você vai ser meu, garoto. Só que nessa hora cortava pra capital imperial na cidade do Santo Gordon. Uma pessoa chegou falando: meu senhor, o portador da morte, o segundo príncipe, deixou a cidade. Deveremos enviar alguém para segui-lo? Ele
ele abriu os olhos perguntando segundo o Sandro fora da cidade, então mandava cuidar bem do vinho, porque vai dar uma olhada nisso ele mesmo e depois vai voltar para beber mais tarde. Na mesma hora ele desapareceu e só deixou a garrafinha para trás. O cara encapuzado pegava falando que o Lorde finalmente está livre, então mostrava no covil dos bandidos. O Sal estava com um poder tremendo saindo dele, enquanto a menina perguntava: irmão, você tá bem? Mas ele mostrava um olhar feroz e queria partir para cima dela e do grifo. Quando ela já estava no chão ferida, ela falava: irmão mais velho, por favor não. Mas o dragão começou a cuspir fogo do lado dele, tentando afastar o Sal de perto dela. Ele pegava a sua espada e cortava lá em cima, enquanto até o grifo partiu para defender a Amélia. Eles lembraram das palavras do Sal, porque ele falou: Ângela, eu posso perder a cabeça depois de usar esse poder, então se eu atacar você tem que encontrar uma maneira de se proteger. E aí ela pegava aquele arco que ela achou mais cedo e apontava uma flecha, porque ela com certeza vai encontrar um jeito de se defender. Ela acertava uma flecha enquanto o grifo e o dragão estavam ajudando ela a sobreviver do Sal, mas mesmo assim ele lançava um corte profundo que destruía tudo que estava na sua volta. Os três já estavam sem saídas na frente do terror do Sal, enquanto ele andava que nem um pescotapa, falando que uma belezinha tão atraente vai ser uma delícia comer. Nessa hora a Ângela já não estava mais conseguindo se mover, enquanto o Sal pegou ela pelo pescoço apontando a espada, porque um sangue tão puro assim vai ser uma delícia. Ela chorava falando: irmão mais velho, fique melhor por favor. E foi nessa hora que o pingo da lágrima sentiu na cabeça do Sal. Ele acordou falando: demônio de sangue, você está indo longe demais. Quando ele ia com a espada para cima da Ângela, ele forçou tomar o controle de volta, porque realmente ele influencia a sua mente assustadora, mas isso é apenas o movimento preciso que ele tem que fazer para tomar o controle de volta. Nessa hora o Sal apontava a sua espada para cima usando o banquete de sangue, enquanto o demônio falava: não, você não pode fazer isso, você está destruindo o seu espadachim. Mas depois de usar o ataque ele ria, falando para ele não se preocupar, porque o Chris vai ajudar ele a resolver esses problemas, e muito em breve ele vai lidar com esse monstro. Nessa hora apareceu alguém atrás do Sal, o portador da morte de Sandro. Ele falava: esse é aquele que ousou trazer problemas para sua alteza. E quando vinha acertar uma espada nas costas do Sal, a Ângela apareceu na frente falando que esse é o seu irmão mais velho. Só que nessa hora o cara foi todo cortado em vários pedaços. Ele falava que não é possível, mas uma voz vinha de trás abraçando a Ângela, porque ela sofreu por muitos anos, mas o papai chegou, então vamos pra casa. Só que quando ele tava levando ela, ela falava: espera pai, aquele irmãozinho, leve ele com a gente. O santo da espada virava perguntando: ei garoto, você quer que eu te ajude você a recuperar o seu corpo? Mas não é só isso que o Sal quer, né rapaziada? Como ele riscou sua vida, ele quer herdar o legado dele. E aí ele puxou o Sal pelo cangote falando que agora quem tá salvando a Ângela é ele. Embora o seu erro tenha causado alguns problemas, isso também libertou ela do controle do segundo príncipe, não foi? E assim, 7 dias depois, estamos na Academia Imperial. O santo falava lá umas coisas que o seu corpo pode não ter recuperado totalmente, mas ele já anunciou para todo o Império que ele herdará o seu título. Quando o Sal andava com ele, vários rumores circulavam pela academia que aquele foi o que matou o seu próprio irmão dentro da família. O Sal até contava pro Chris que a herança dele não é a única coisa que ele quer, e um mero grupo de estudantes OX nunca vai impedir ele. Só que nessa hora uma espada era apontada na sua frente. Esse era o William, um estudante plebeu, primeiro colocado na filial de combate. Ele falava que o Sal era um vilão que prejudicou seu próprio irmão de sangue, e por isso ele é uma vergonha e desafia ele para um duelo hoje por todas as honras que ele tem. Quando o Sal olhava para trás, tinha várias pessoas armadas e com umas auras impressionantes. Então ele já sacou todo o plano. Esses caras querem usar o senso de justiça do William para lidar com ele enquanto ele está gravemente ferido. E aí o cara continuou: ei, se você não ousa aceitar o meu desafio, então deixe o santo da espada Cris e abandone o seu título nobre. Só que o Sal apenas puxava a sua peixeira vermelha, porque nesse caso eles vão fazer que nem os velhos tempos. Ele aceita o desafio, mas se ele perder, ele quer a sua lealdade eterna. Depois o embate finalmente estava começando, eles estavam frente a frente no campo de batalha. O William vinha pra cima com a sua espada eletrizante e usava o ataque do espadachim imperial, a silagem carregada pesada. Mas o Sal apenas desapareceu e passou que nem um fantasma por trás dele, enquanto voltava à sua forma normal atrás do William, falando para ele admitir a derrota porque ele não é páreo para o Sal. Na mesma hora ele usava o seu enfurecido e jogava tudo que estava ao seu redor para longe. E aí ele pegou a sua espada e saiu cortando, tentando acertar o Sal de todos os jeitos, mas de nenhuma forma isso funcionava. William pousava no chão e pulava usando o retorno da absorção. Ele vinha com a espada por cima do Sal, mandando ele se arrepender das suas más ações. Mas nessa hora ele lembrava do Chris falando
que se ele usar a terceira técnica, ela não pode apenas ativar o fantasma do demônio do sangue, mas também fazer com que o seu corpo frágil e recém-recuperado entre em colapso novamente. Mas ele mesmo assim estava usando isso, porque a lealdade do William é algo que ele está disposto a dar a sua vida para conseguir. E aí ele desviava facilmente e vinha por cima do William. Ele percebia que algo de bom não vai acontecer agora, mas o Saul já estava com a sua espada apontada no pescoço dele. Vendo essa expressão, ele ficava feliz, porque era algo que ele não via há muito tempo, mas no mesmo ponto ele já ria que nem um esgoelado, porque o demônio tomou conta do corpo dele de novo. Nem o William acreditava, porque a sede de sangue em torno dele estava assustadora. O pessoal que estava ao redor começava a conjurar magia, porque ele com certeza é um bastardo que usa magia proibida. Os cavaleiros preparavam as suas espadas, enquanto falavam: William, se afaste, não há mais nada que você possa fazer. Só que nessa hora o Chris chegou lá e deu um toque na cabeça do Saul, falando que ele era igualzinho ele como era jovem. Ele olhava feio, falando que tirar vantagem do perigo de alguém não é o estilo dos alunos da Academia Imperial. Então quando o Saul se recuperar, haverá muitas oportunidades para competirem contra ele. E aí todo mundo ficou se tremendo. Um dos caras lá atrás perguntava para Sua Alteza o que eles devem fazer, mas ele falou que lembra que ele entrou na academia por uma recomendação nobre, certo? Venha comigo para o salão da missão de teste. Nessa hora mostrava a Andrei, ela perguntava: professor Caçadinha, eu quero ajudar o Saul. Eu sou a única que pode lidar com o fantasma do demônio de sangue que o afeta. Mas o próprio cara falava que não era bom ela ficar perto dele por causa da energia maligna. Ele continuava dizendo que a magia de sangue é diferente de outras magias. E enquanto ele estava naquele blá 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 danado, o Chris estava brigando com o Saul, porque se ele quer dominar perfeitamente a esgrima do demônio de sangue por meio da magia de sangue, ele deve possuir poder mental, força de vontade e físico absolutamente perfeito. Nos últimos 7 dias ele passou por grandes dificuldades para ajudar ele a se recuperar. Ele ensinou como usar o poder da magia de sangue para substituir a força física no uso da esgrima. E mesmo assim, o Saul ainda foi usar o corpo tão imprudentemente daquele jeito. O Saul piscava, falando que é claro que ele sabe, ele não é ingênuo, mas algumas coisas vale a pena arriscar a sua vida. Só que nessa hora alguém entrava lá atrás, o chefe da equipe da academia de combate, o George Brandon. Ele falou que o Saul Cooper é um aluno de recomendação nobre, e de acordo com os regulamentos da escola, ele deve concluir a missão de teste em uma semana. Ele deve provar a sua elegibilidade para permanecer na academia de combate. E aí o tal do George saía falando pro Chris não deixar os seus pequenos esquemas atrapalharem a ordem normal de ensino da escola. E é claro que aquela galerinha de antes estava sabotando o teste para deixar a dificuldade no máximo pro Saul perder. Mas vocês sabem que o nosso Saul Cooper vai derrotar tudo e todos que estão na frente dele para obter a sua vingança contra a família. No dia seguinte, o Saul falava pro William que ia encontrar ele depois de aceitar a missão, mas o William vinha falando que essa missão não vai ser nada fácil. O próprio Saul concordava enquanto eles andavam. O William dizia que a situação é muito mais complicada do que ele acha, já que todos estão reunidos no grande salão. E aí mostrava todo mundo lá em volta e o cara que estava lá no topo era o Félix, o aluno de plantão, o discípulo do George. E eles estão logicamente esperando o Saul fazer papel de bobo aqui. O Saul acabou batendo seus olhares com o da Andrea, mas ele acabou seguindo reto, falando que é o Saul do Instituto de Combate. O cara sorridente falava: sinto muito, porque devido a uma mutação do Reino Secreto, a dificuldade da missão de teste do aluno Saul foi elevada para altamente perigosa. Agora requer um grupo de pelo menos 4 pessoas. O William tentava reclamar, mas o cara dizia que missões solas adequadas serão anunciadas na próxima semana. Mas de acordo com os regulamentos da academia, o aluno Saul deve completar a missão de teste em 3 dias. Senão ele pode esquecer de tentar entrar na academia. O cara já olhava com uma cara maléfica, falando: estudante Saul, você vai encontrar uma maneira de reunir pessoas ou vai sair com segurança da academia. Mas o Saul já vinha com a sua aura de intimidação, perguntando se ele acha que ele não consegue encontrar nenhum companheiro de equipe. O cara frio e calculista falava que não liga, ele só dizia que todo mundo parece que não quer que ele se matricule nessa academia. O Saul botava a espada na cabeça dele enquanto o cara falava mais besteiras. O Saul dizia que se ele conseguir encontrar companheiros o suficiente, ele quer que esse cara se ajoelhe e peça desculpas para o William. O cara afrontoso falava que a menos que o Saul o mate, nem pensa em fazer ele se ajoelhar. Ele continuou tocando na espada do Saul com a sua aura tremenda, falando que ele deve voltar depois de reunir companheiros suficientes até essa noite. Nessa hora o Saul falava que então não precisa demora, porque se precisamos de um grupo de 4, aqui estamos, a Glória, a Andrea e o William junto com o Saul. Então ele já vinha brabo com o seu poder, falando: ajoelhe-se agora, maluco. Porque desse jeito ele tá querendo apenas dificultar as coisas pra ele, então ele deve estar preparado para apostar a sua vida nesse jogo.
jogo. O cara apenas ficava todo tremendo lá no chão, enquanto as pessoas pensavam que o Saul é mesmo um grande vilão. Enquanto eles andavam, William falava que ele não precisa fazer tudo isso por sua causa, mas ele mandava William lembrar, contanto que eles tenham feito nada de errado, eles não devem deixar que o lixo fique acima deles. Nessa hora voltamos para o cara que teve que ajoelhar e mamar, e ele falava pro seu mestre que quer ir lá matar aqueles caras pessoalmente, mas ele falava que não, ele deve seguir as regras e lembrar dessa vergonha que sentiu hoje. Ele precisa usar isso para acabar com a vida do Saul. Depois mostrava na densa floresta de Milanesa. Os quatro entraram dentro do portal, enquanto William falava que essa densa floresta aparentemente é a herança da antiga feiticeira enigmática, e ela está escondida nesse lugar. Mas mesmo a academia ter esse reino secreto há centenas de anos, ninguém nunca conseguiu encontrar. A base da montanha é a parte mais perigosa desse reino, onde dizem que feras mágicas de nível de pesadelo, equivalente a santos da espada, ficam vagando por esse lugar. E aí tem toda uma hierarquia da montanha. Quanto mais perto do cume, mais seguro se torna. Perto do topo tem apenas monstros de baixo nível. Quanto mais fundo, mais monstros fortes. Nessa hora eles viam algo sinistro, era uma névoa bem tenebrosa na sua frente. O Saul mandava todos se prepararem para a batalha, porque algo está chegando. Nessa hora vemos um grupo de pessoas correndo, enquanto um enxame de insetos estava atrás deles. Eles pediam por socorro e o William vinha para frente do Saul falando que vai proteger ele. A Andrea pulava falando gato gordo, porque assim ela ativou aquele seu escudo de magia. O William ouvia isso e perguntava para ela, gato gordo, que tipo de magia é essa? Na real, que tipo de nome de magia é essa? E pra que tem que dar o pulinho? Nessa hora o Saul já estava mandando a sua espada para cima enquanto protegia os caras que caíram no chão. Ele vinha usando a serpente de sangue. E aí em uma lapada só ele foi direto na bunda do mosquito e em todos os que estavam à sua volta. Ele derrotou as moscas e ficou indignado porque elas nem mesmo aumentam sua mana de sangue. Então é como esperar, essas criaturas são inúteis e malignas. Os caras que foram salvos davam graças a Deus porque finalmente estão seguros. Mas o próprio Saul perguntava se eles não tinham vergonha de ser salvo pelo seu próprio inimigo. A mina falava, caipira, não tem nem senso de paladar. Eles diziam que um bastardo do Saul não pode fazer nada. Só que nessa hora ela ficava assustada perguntando o que são essas coisas aí atrás. Todos se preparavam para a batalha de novo, porque aquele enxame de moscas está voltando. E na verdade não era nem mosca dessa vez, porque uma grande pata pisava para fora e um urso imenso vinha para cima do Saul. Ele já preparava sua espada, porque não importa, ele só tem que matar todos eles um por um. Enquanto o Saul pensava sobre a esgrima do demônio de sangue, ele já vinha desviando do urso, e no mesmo momento ele vinha passando por ele cortando. Só que nessa hora o bicho usava uma rocha perfurante que vários espinhos saíam dele, mas de nada disso adiantou, porque o Saul fatiou ele de uma vez por todas. Porque assim, usando a sua esgrima do sangue, ele absorvia o sangue e envolvia o sangue, e este é o núcleo da magia de sangue. Enquanto um mago de sangue não pode avançar rapidamente devido ao seu corpo frágil, um espadachim de sangue não tem essa fraqueza, porque o seu corpo é forte. O Saul chegava salvando a Andrea, enquanto seus olhos estavam todos vermelhos, porque não importa a quantidade de magia que tenha no sangue, sob as técnicas secretas da herança, isso é o que torna o espadachim de sangue mais forte ainda. O único problema é que o rancor dos mortos em relação aos vivos, que persiste nesse sangue, se condensará dentro do corpo, criando um fantasma eterno, que aí seria o demônio de sangue. A própria Andrea percebia que alguma coisa não estava certa com o Saul e perguntava se ele estava bem. O Saul vinha pra cima dos monstros, falando pra ela não se preocupar, porque o Mestre Chris acabou regulando o poder dele. Só que ele percebeu uma coisa estranha, a coisa estava saindo fora do controle mesmo. Todo aquele poder era exalado pelo Saul e saindo pra fora. A Andrea usava o seu muro das estrelas se defendendo daquele poder de sangue. Enquanto isso, a Glória perguntava se era como naquela vez no covil do dragão, mas a Andrea dizia que não, parece bem diferente dessa vez. Mas a mulher intrometida vinha no meio perguntando por que elas estão discutindo, porque aqueles que praticam magia de sangue estão destinados a cair na loucura. Mas a Andrea apenas ignorava ela usando a sua luz das estrelas, porque ela vai combinar com a sua técnica da ligação estelar, e usando ela vai entrar dentro da consciência do Saul. Nessa hora, no mundo espiritual do Saul, aquele demôniozão tava lá falando em pensar que realmente tem alguém disposto a arriscar a vida por ele. A Andrea tava lá dentro perguntando o que ele fez com o Saul, mas ele dizia que não foi ele, foi aquele garoto que comeu algo que não deveria comer, ou seja, o sangue daquele ursão lá que ele derrotou. Ele dizia que o primeiro Cooper que criou ele foi morto por essa coisa maldita. Então ele perguntava se a garota ainda quer salvá-lo, e ele vinha fazendo uma proposta. Ele quer plantar uma semente do demônio de sangue no coração
coração dela, e assim ele vai dizer como. Só que a Andrea a ignorava, dizendo que vai salvar ele. Ela definitivamente vai salvar o Sal. Então ela usava a luz das estrelas, usando a sua purificação da técnica do fluxo da luz. Nessa hora, a Mimizenta tava ali falando, usando um feitiço da luz de 7 estrelas, ela deve ter se esforçado mesmo. A Glória tava ali lutando com os monstros, falando que se ela não for ajudar, ela devia ficar calada. Enquanto isso, o Sal tava no seu modo puto, mas pelo menos parece que o demôniozão tava saindo dele. Ele finalmente recuperava sua consciência, enquanto o bichano então ficava rindo do seu lado. O demônio de sangue falava que vai ensinar isso apenas uma vez pra ele. Ele deve identificar as diferenças entre o sangue e determinar o que exatamente fez ele perder o controle. Porque se ele deixar esse tipo de coisa entrar na sua corrente sanguínea de novo, ele vai matar ele e aquela garota. Então ele falava, tchauzinho, nos veremos muito em breve, Sal. Mas ele tava ali preparado, falando que a próxima vez que ver ele mesmo vai se arrepender. O Sal balançava sua espada pra cima, usando o banquete violento da serpente de sangue. E assim ele acertava todos os monstros que estavam ao seu redor. Nessa hora mostrava no cume da montanha, enquanto lá embaixo as pessoas falavam que uma potência de nível meio santo entrou no reino secreto. Então a escola deve ter percebido que deu errado. Nessa hora uma pessoa estava voando e descendo lá para baixo no meio daqueles monstros. Os monstros estavam preparados para atacar eles, mas ele apenas fatiava todos, falando que esse é um banquete de idiotas. E esse é o Oliver, o instrutor avançado de esgrima da Academia Imperial, um mestre meio santo. Esse homem pensa que contanto que ele traga o corpo do Prota de volta, ele estaria em vantagem na visão da Vossa Alteza Sandru. O Oliver olhava para o seu relógio, pensando que esse item foi projetado pela Academia com magia para localizar usuários de magia de sangue, então ele pode facilmente encontrar o pirralho. Nessa hora, o Sal perguntava pro William se ele sabe do porquê existir o nível meio santo. Ele dizia que é porque essas pessoas querem se livrar da humilhação e por isso eles se autodenominam assim. O professor, na mesma hora que via ele se aproximando, percebia que tem testemunhas, então vai ser difícil lidar com o pirralho agora. Os meninos ficaram animados ao ver um professor lá na frente e agradeciam por ter vindo salvar eles. Enquanto isso, o professor brandia sua espada, pensando que realmente não tem como, ele é mesmo um bom professor adorado por todos. Mas se ele eliminar o discípulo que causou a anomalia do reino secreto e revelar a verdadeira natureza, os alunos vão agradecer ele. Nessa hora, o Sal percebe alguma outra coisa. Esse cara tem uma aura assassina. Na mesma hora, ele vinha com a sua espada na direção do Sal, enquanto ele mandava todos tomarem cuidado. Ele guardava sua espada, falava que ele deveria ficar feliz em ser morto por um golpe do santo da espada. Só que nessa hora, o Sal aparecia por cima dele, falando como esperado da academia criar uma coisa tão ostentosa, porém inútil assim. O cara já vinha forte com a sua espada, perguntando se ele ainda não morreu, e por isso ele vai ter que atacar o Sal de novo. Ele pensava que o fantasma do demônio de sangue ensinou anteriormente a detectar o veneno na corrente sanguínea usando a magia de sangue, mas isso não é veneno, isso é algo bem diferente. O cara pulava e pulava tentando atacar o Sal, enquanto as pessoas viam toda essa batalha que estava acontecendo ao redor. O Sal desviava dos ataques, pensando que a maneira como o poder interno dele opera, ele pode sentir isso, ele pode ver através dos seus movimentos. Então ele criava uma barreira usando o gato gordo enquanto jogava o cara lá para trás. O William no mesmo instante vinha com a sua técnica da espada do Império para cima dele. Ele defendia por um fio da sua espada, quase tendo a cabeça arrancada, enquanto o Sal já vinha atacar pelo outro lado sem deixar o cara descansar. Ele tentava esbanjar o seu ataque, mandando todos eles morrerem, porque agora eles mexeram com a pessoa errada. Nessa hora víamos uns dragões que estavam rugindo no meio de um cinturão. Eles começam a aparecer lá de cima, enquanto o Sal e o William ficam chocados. O cara tava atrás de um portalzinho, rindo que nem um tolo, falando que os alunos vão ficar gratos ao professor por organizar esse treinamento de batalha real. Agora os caras tava tudo com o botico na mão, falando que esse professor maldito vai acabar com a vida deles. Um dos alunos já tinha ajoelhado e tava chorando, falando que ele não pode morrer, ele tem que ganhar muito dinheiro para sustentar a sua família. Outro deles estava chorando enquanto erguia sua espada, falando que precisa lutar contra esse dragão de várias cabeças. Agora voltamos pro Sal usando a sua magia de sangue, enquanto o William estava na sua frente usando a sua técnica da espada imperial. Mas na mesma hora que ele tentou acertar a espada no dragão, ele foi repelido com as suas escamas. O Sal ali já estava preparado, falando que só mais alguns minutos. Nessa hora vemos a Glória lá em cima usando a sua sinfonia da dança da espada. A Andrea via que a sua mana tinha acabado e a Glória estava caindo e pedia para alguém salvar ela. Nessa hora ela caía em um lugar em torno por uma mancha vermelha, e essa mancha era, claro, do Sal que pulava para cima. Ele falava: feras mágicas, chegou a hora de vocês morrerem. Ele preparava sua espada e vinha cortando e fatiando todas
todas elas. As bichas eram cortadas no meio, de ladinho, do outro ladinho e até onde não dava mais, enquanto o Sal saía na sua pose de fodão falando que isso foi muito fácil. Depois disso, ele via que seus companheiros estavam no chão e começou a andar. Os outros chorões estavam ali falando, ufa, pelo menos a gente vai ficar vivo. Mas na mesma hora, um dos chorões que estava na frente falava que o diabo que pratica magia de sangue, ele é a cria maligna que abandonou a sua família e machucou seus irmãos. William tentava falar pra ele não fazer isso, só que o cara vinha com a sua espada pra cima do Sal. Mas na mesma hora ele fincava a sua espada logo no chão e falava, estudante Sal, sem a sua ajuda eu estaria morto. Então por favor aceite as minhas sinceras desculpas de gratidão. O Sal via tudo isso incrédulo, porque todos que estavam na sua frente agora estavam ajoelhados e pediam desculpas e agradeciam por ter sido salvos por ele. Só que nessa hora, uma das meninas falava pro pessoal olhar o que é aquilo. Eles viam que várias moscas gigantes estavam voando na direção deles. O Sal usava sua visão de sangue e via mais à frente. Esse enxame de insetos deve estar escondendo algum tipo de segredo. Ele mandava Andrea proteger e cuidar dos alunos, enquanto ele usava sua luz de sangue que rouba as sombras. Ele partia pra cima com tudo em um raio vermelho dentro daquela magia doidona. Enquanto isso, mostrava as moscas voando sem parar pelo enxame, mas o Sal falava que entendeu, o tal enxame de Melissa é apenas uma ferramenta para coletar a força vital. O verdadeiro objetivo é usar o coração dentro da formação mágica para ressuscitar o mago chamado de Melissa. Ele via tudo aquilo submerso, pensando que magia negra de novo, então deve ser mais um maldito lunático. Ele pegava sua espada e ia quebrando, porque um vagabundo que rouba a força vital dos outros para prolongar a sua vida é melhor que esteja morto. Ele cortava tudo aquilo enquanto a força vital do pessoal já estava voltando ao normal. Além de que o portal do reino secreto estava aparecendo na frente. O Sal estava ali confuso porque não esperava encontrar a saída por acidente e pensava que tudo o que aconteceu no reino secreto não deve ser levado para o lado de fora. Caso contrário, o plano de Sua Alteza Real de assumir a academia vai ser afetado e ele não vai poder mais ganhar posições na academia. Mas é claro, tudo sempre acaba indo para uma direção pior. A porta do reino secreto abriu antes do previsto. Então quem sobreviveu? Ele vai ter que fazer de tudo para evitar qualquer erro a partir de agora. Nessa hora mostrava todo mundo comemorando porque a porta está se abrindo. Então quando ela estiver estável eles vão poder sair. A Andrea também estava feliz, perguntando se o Sal estava bem. Ele dizia que está igual eles, a sua resistência e mana foram totalmente recuperadas. Além disso, ele encontrou duas coisas no fundo do lago. Ela pensava que essa garrafa de cristal tem cheiro daquele veneno estranho dentro do corpo dos monstros, então deve ter sido usada para guardar veneno. Esse tipo de garrafa é muito raro, então quando eles voltarem ela vai pedir pro professor dar uma olhada. O Sal agradecia a ela, enquanto William olhava esse outro cristal. Ele falava que é uma pena que os anteriores tenham acabado, e eles não vão poder ficar nesse lugar com a névoa venenosa persistindo por tanto tempo. Só que nessa hora um deles se intrometia no meio falando aqui, esses são os cristais mágicos que eu coletei antes. Então era para usar eles para completar a missão do Sal. Nessa hora que ele entregava os seus, todos os que estavam lá atrás entregavam seus pacotinhos de cristais agradecendo o Sal por terem salvado a sua vida. Na hora que todos estavam indo embora para passar pelo portal, alguém falava por que eles não podem apenas morrer quietinhos no reino secreto. O Sal pensava que isso é ruim. Ele separava o seu corpo saindo voando, usando a luz do sangue que rouba as sombras. O cara do meio santo estava lá com a sua espada, enquanto a Glória e a Andrea perguntavam se ele estava bem. Mas o Sal agora, rapaziada, abriu as asas e começou a voar, literalmente. Ele estava com as asas parecendo fogo, enquanto o cara do meio santo vinha pra cima dele mandando ele morrer. Ele falava que não, porque é ele quem vai ser derrotado. Ele cortava jogando o cara pra longe. O Sal pousava no chão de boa e nessa hora outra pessoa pulava no chão mandando todos eles pararem com isso. Ele perguntava pro Oliver se ele tá percebendo o que tá fazendo, mas ele dizia que vai matar o culpado que envenenou o reino secreto. Todos que estavam em volta perguntavam sobre veneno, porque eles não sentiram veneno em lugar nenhum. Só que o cara soltava o seu pergaminho falando que esse é um pergaminho mágico criado pessoalmente pelo diretor. Ele pode identificar o cheiro do veneno, e se o culpado estiver entre eles, o pergaminho vai encontrar imediatamente. Na hora que ele usou, ele encontrou aquele frasco. O pessoal pensava se o Sal realmente envenenou o reino secreto, porque isso seria impossível, já que ele acabou de salvar a galera toda. O velho tava rindo por dentro, falou que eles são um bando de idiotas, eles são facilmente manipulados, então eles vão ser peões pelo resto das suas vidas. Ele chegava na frente do Sal perguntando se ele tem alguma coisa pra dizer. Ele falava que é muito fácil acusar alguém por um crime encontrado sem nenhuma evidência concreta, mas o cara
cara vinha agressivo pra frente dele, falando se ele pensa que ele vai ficar só olhando, ele tá muito enganado. Ele pegava o Saul pelo pescoço, falando que de acordo com o artigo 367 das regras da academia, o corpo docente e a equipe têm o direito de matar qualquer um que ataque a equipe da escola sem nenhum motivo. Mas na hora que ele vinha pra cima do Saul de verdade, uma luz passava cortando a sua espada. Um dos caras saía do portal mandando o George se acalmar, porque ainda não é a hora. Ele gritava com a garrafa na mão, falando que encontrou isso aqui nas coisas do Saul usando o pergaminho que o diretor deu. O diretor usava a sua técnica de avaliação avançada. Ele pensava que é o mesmo veneno que a família real usou nos magos de sangue. E vendo de perto, o diretor falava que isso não prova nada, eles precisam aprisioná-los e investigar calmamente essa situação. O Saul e o meio-santo foi acorrentado enquanto uma magia estava sendo invocada por baixo deles. O diretor falava que já chega, eles vão investigar e voltar até chegar a uma conclusão. Enquanto todos os alunos ficaram vendo aquilo lá e pensando o que poderia ter acontecido na verdade. Agora mostrava na masmorra da academia. O mestre do Saul estava lá falando que esse veneno foi usado especificamente pelas realezas para derrotar os magos de sangue. E pelo que ele investigou, isso veio de nada mais nada menos do que o Sandro, o segundo príncipe. O Saul mesmo com dor falava que não vai deixar aquele safado se safar, mas o seu mestre falava que ele é apenas um moleque, então é pra ele ficar aí e pensar direitinho no que ele vai fazer, porque o mundo não se resume a só matar as pessoas. O outro que tava na cela falava que o Saul é um idiota, porque o dever do professor Chris é proteger a realeza e ele fala que vai matar a realeza. O Saul retrucava brincando com a cara dele, enquanto lembrava na sua vida passada de alguém falando da realeza de merda. O Saul levantou perguntando se ele já parou pra pensar se vale a pena mesmo. É o seu suor e o seu sangue só para satisfazer o desejo daqueles caras. Ele também deve se sentir assim, como um peão que vai ser descartado a qualquer momento. Então ele perguntava se não tem mais nada com que ele se importa, a família dele, porque se ele contar tudo sobre o reino secreto ao diretor Albus, ele promete ajudá-lo a se libertar do controle do segundo príncipe. O cara levantava mandando o Saul calar a boca, falando que ele não vai fazer ele abandonar a sua família por um traidorzinho como ele. Mas o Saul ficava apenas sério, pensando como o mestre dele vai o tratar. Nessa hora vemos uma pessoa chegando nas celas. Ele falava: Oliver, a sua alteza preparou um duelo para você e o Saul na Arena das Bestas, e essa seria a última chance dele. Ele entregava alguma coisa dizendo que esta é a vinha da vida que vai levar ele até a glória final. Enquanto o cara falava: eu prometo seguir vossa alteza até o final. No dia seguinte, na Arena das Bestas do Império, o local estava quase lotado com um anunciante dizendo que logo eles iriam começar a luta mais esperada. O duelo vai seguir as regras da antiga, e os dois guerreiros vão lutar enquanto são atacados por uma besta mágica, seja matando o oponente ou até mesmo juntar forças para matar a besta. O último guerreiro de pé vai receber os aplausos e uma recompensa de sua alteza, o segundo príncipe. O cara já estava na arena apenas esperando pela besta despertar, e dito e feito, assim que ela despertou, ela já começou atacando as pessoas que estavam preparando ela. A besta massacrava todos e assim se dava o início à batalha. O Oliver avisa que já tinha visto as técnicas da espada do sangue do Saul, então ele vai deixar elas inúteis e derrotar ele à distância. Porém, o Oliver não teve nem chance de tentar atacar à distância, já que o Prota já aparece na sua frente de uma vez, e ele vinha com uma chibatada jogando ele pro lado, dizendo que ele realmente não sabe o quão forte é uma espada. Assim, ele treinou durante 4 anos e tem um talento de rank S, e ao mesmo tempo que ele desvia dos ataques da criatura, o nosso Prota pula para atacar de novo. O Oliver pensava em como seu sangue se recuperou totalmente durante esse tempo, então ele poderia finalmente testar a técnica da espada que ele herdou do Chris. Utilizando o corte silencioso, ele pressiona completamente o Oliver, e ele fica sem opções a não ser bloquear. O Saul grita que finalmente tinha recuperado toda a sua força, então o Oliver nunca vai conseguir derrotar ele. Na arquibancada, o príncipe se pergunta do porquê que o Oliver não está utilizando a poção, pedindo para trazer a Grace até ele. E a Grace não é só a mãe do Oliver, como também é a segunda cozinheira do segundo príncipe. Resumindo, ele está sendo feito de refém através da sua mãe. O Oliver percebe o cavaleiro do segundo príncipe puxando a sua espada enquanto se questiona o que eles vão fazer com ela se ele perder. Então ele realmente não pode perder de jeito nenhum. Ele vinha bebendo finalmente a poção da vinha da vida, fazendo todo o seu corpo ficar anabolizado de forte. E assim como Saul, ele também esquivava dos ataques da besta enquanto avançava para atacar o Prota. Enquanto ele ataca, ele grita que isso é pela sua mãe, chocando os golpes com o Saul enquanto ele começa a defender. Mas no meio dos ataques, o Oliver inesperadamente pede pro Prota ajudar ele a tirar as suas mães das garras do segundo príncipe. E se ele ajudasse, ele ia o ajudar com a besta do submundo. Ele avisa
certeza que o único jeito da mãe dele sobreviver é com a sua própria morte. Ele arremessava o Pruta na direção das vinhas, implorando para ele. Usando como desculpa, o Sal estava próximo da vinha. Ele carrega toda a sua energia na sua espada e avança com seu ataque definitivo, o corte do furacão flamejante, atravessando essa criatura estranha com as vinhas utilizando a espada, mas também sendo perfurado por várias dessas vinhas no processo. O príncipe dizia que lixos como ele sempre vão ser lixos, e reclama do Oliver não conseguir nem mesmo completar uma simples tarefa. A mãe do Oliver grita por seu filho, mas enquanto isso o Oliver começou a se lamentar, pensando que esperava que pelo menos a sua morte acalme a fúria do segundo príncipe, e que o Saul aceite a sua morte como um pedido de desculpas e salve a sua mãe. Porque rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se vocês vão querer mais partes do Saul Cooper, bora deixar o like aí embaixo e comentar bastante, porque se bater a meta de novo, quando tiver mais capítulos dessa obra, a gente vai trazer pra vocês. Não esquece de hypar o vídeo, porque assim vamos ficando com o Saul, aquele que foi traído pelo seu próprio irmão e família, mas ele voltou no tempo para fazer tudo diferente e conseguir a sua vingança contra todos.